Fala, criptonautas! Hoje o podcast é de peso e de altura, certo? Nós temos um convidado mais que especial hoje aqui, da bancada do Criptoverso. Neste episódio especial do Pod Criptoverso, o microfone passa para mim, Thiago Azevedo, que assume a bancada para entrevistar um anfitrião de sempre, Felipe Iori, meu amigo, com uma trajetória impressionante. Felipe é doutor e mestre em matemática pura pela UFRJ, professor titular da UERJ com mais de 20 anos de experiência e bitcoiner de primeira geração. Cara, fantástico, né? Empreendedor em série e especialista em Bitcoin e blockchain. Felipe compartilha sua jornada como investidor e inovador no universo das criptomoedas. Já movimentou milhares de Bitcoin em 13 anos. E tem vasta experiência em áreas como mineração, tokenização de ativos e estratégias digitais de crescimento. Como host do Pod Criptoverso, o Felipe tem sido uma referência em educação e desmitificação do mercado de cripto, conectando iniciantes e especialistas com conteúdo relevante e estratégico. Ele une tecnologia, inovação e visão prática para transformar o acesso financeiro e expandir os horizontes do público. Prepare-se para uma conversa repleta de histórias, reflexões e aprendizado sobre o impacto das criptomoedas no futuro da economia. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Felipe Iori. E aí? Tudo bem, meu irmão? Ele ainda está na obrigado. promoção. Eu ainda estou na promoção, é um fato. Há muitos anos, na verdade. 1,99 de altura, né? 1,99 Por isso de que eu altura. falei, pessoal, que também de altura, né? De altura e peso, né? Peso a gente quer perder sempre, né? Mas altura não. A altura eu quero me manter com essa aqui mesmo, Mas tá é bom. distribuído, né? Pela altura. Tá razoável. Então ajuda Podia bastante, ser melhor. Podia ser melhor. Nós temos umas pausas para o comercial, para os nossos comerciais, não é isso, Mário? Sim, nós temos um patrocinador chamado Uruguai Hub. Pois é, você conhece as vantagens de ter residência legal no Uruguai? País estável, seguro e previsível. De São Paulo a Montevidéu, são somente 2h30 de viagem e apenas R$500. Em poucos dias você obtém sua cédula de identidade local. País aberto a novos residentes permanentes. Você não é obrigado a morar no país. Pode pegar a documentação e simplesmente voltar para o Brasil. Acesso a bancos e a possibilidade de ficar anos sem impostos. Maravilha. Acesse uruguaihub.com e saiba mais. O link vai estar aqui na descrição para vocês. Temos mais um Melhor também, que eu, né? gente. Melhor que eu. Aproveita o fim de ano, gente. Faz essa brincadeira aí. Mari, a voz da sabedoria, hein, Mari? Inclusive, falando em sabedoria, se você quer conhecimento, a gente pode falar da educação real. Sem dúvida. A Educação Real é uma plataforma de ensino criada por Renato Moedo e Alan Strom. Foi pensada e projetada para levar conhecimento sobre Bitcoin e conteúdo sobre liberdade, formando, assim, indivíduos soberanos, né? Verdade. Cursos disponíveis no site Educação Real. Autocustódia de Bitcoin, derivativos de Bitcoin, Bitcoin na Bolsa de Valores, inteligência de mercado, história da moeda, programação em Bitcoin, fundamentos de contratos inteligentes, blockchain para programadores. Acesse o site www.educareal.com. Eles têm curso a partir de R$30. O mais Uau. caro, se não me engano, que é o Master, o Soberano, é R$50. Então é um valor muito acessível. E eles estavam com cursos vitalícios. Então vai dar uma olhadinha no site, vai que ainda pega essa oportunidade. E o conteúdo é um conteúdo amplo, né? Incrível. Dá uma Incrível. visão ampla que aborda tanto a questão do mercado financeiro como a Sim. questão tecnológica na blockchain. Sim. É moral, né? Nós vamos conversar sobre isso hoje. Fala ainda bastante da parte moral, né, Renato? Né? Sempre toca nesse tópico, né? Que é muito importante a gente sempre juntar essas ilhas, né, de conhecimento. Né? Sem dúvida. Eu vou começar hoje com uma pergunta que, naturalmente, você faz aos seus convidados. É interessante, né? Porque nós estamos numa perspectiva diferente. Exato. Eu já estive sentado na sua cadeira, agora você está Verdade. como convidado, né? Verdade. E Pra você ver como o mundo dá volta. dá volta, mas a perspectiva, eu imagino que como você está se sentindo agora como convidado. É muito interessante ficar nessa posição
Inclusive, né, o lado de cá, né, dessa ilha aqui é muito mais bonita do que o outro lado. Maravilha, São muito melhores as lojas do lado de cá, galera. É muito mais bonita. Eu não tinha pensado nesse aspecto. Realmente, normalmente pessoa que fica sentada aí fica mais nervosa, né? Fica, normal. Como eu tô agora, inclusive. Então, aí você faz a pergunta básica, né, para deixar o convidado relaxado, né? Eu tento. Como você entrou no universo de cripto? Eu sei um pouco da história, né? Nós temos aí algum tempo de convivência. Juntos. Uhum. São desde 2020 que a gente vem trocando várias conhecimento, várias histórias. Vários negócios. Também vários negócios, né? Mas eu sei que as pessoas não conhecem o Felipe como eu conheço. Uhum. E o conteúdo que você tem para passar, né? Eu sei que o podcast ajuda, mas existe um universo, uma profundidade. E eu sei que com o tempo você vai soltando o conhecimento que você tem. Né? Então, fala aí pra gente como é que você começou, porque eu sei que Bitcoiner de primeira geração, cara, eu falo assim, porra, eu entrei em 2020, eu me considero ainda novato no mercado. Agora, quando eu olho para um cara de primeira geração, eu falo assim, cara, esse eu era criança e ele estava comprando Bitcoin. Simples assim. Verdade. Bom, a história passa sempre, né, cara, por educação. Eu acho que uma das bases, né, do ser humano, que no nosso país é muito, né, maltratada, é a parte né, educacional. Eu tive uma infância bem jovenzinho, né, bem né, criança, muito boa. Eu morava em Ramos, mas morava numa região ali, né, de Ramos que já foi muito nobre, que era boa região, apesar de ser pé de morro, era uma região ótima, não tinha nenhum tipo, né, de violência. Tive uma ótima infância e com essas mudanças, né, de governo, com essas mudanças, né, de país, o meu pai perdeu tudo ali, né, em vários negócios. E acabamos tendo ali uma dificuldade, né, muito grande, né, financeira, a ponto disso ter interferido completamente na minha vida. Né? Eu era o cara que morava ali na rua, adorava ficar na rua, né? Realmente morava na rua, assim, passava a menor quantidade possível de tempo dentro de casa, adorava aquilo ali. E simplesmente me vi indo de uma escola pública, de uma escola privada, muito boa ali, né, dessa nossa região, a ter que fazer um concurso para ir para uma escola pública tipo qualquer, né? E aí tinha, né, uma competição, porque o meu irmão é 8 anos mais velho que eu. Um abraço, né, pro meu irmão, né, Orlando. Grande mentor, né, da minha vida, em vários aspectos. Ele, né, meu pai, né, minha mãe, grandes pessoas. E aí ele tinha feito, né, Cefet. Então, tinha uma cobrança enorme para mim de que eu tinha que fazer alguma coisa que fosse boa como não Cefet nessa época, né? E nessa época a prova era feita, né, no Maracanã. Eu nunca tinha ido ao Maracanã. E a prova era feita lá no Maracanã, né? Ou seja, eram milhares e milhares de pessoas fazendo aquela prova. Eu fiz a prova, passei. Mas não queria perder um ano, né, da minha vida lá na Cefet, porque eram 4 anos. E fiz a prova, né, do Pedro II, né, passei também. A prova, né, do Pedro II era depois da inscrição, né, do Cefet. Então, fui obrigado a fazer a prova do Pedro II, já inscrito, né, para eletrônica no Cefet, né, de manhã. Então, coisas desse mundo aí, meio estranho. E aí eu fui estudar de uma escola, né, privada no Pedro II, né, de São Cristóvão, com 14 anos à noite, no momento da guerra do tráfico do Rio de Janeiro, principalmente do Morro do Adeus, onde eu era a pé, né, do morro. Então, eu fui estudar, era obrigado a estudar à noite. Então, eu tinha que pegar ônibus ali à noite. Eu, né, com 14 anos, tendo que pegar ônibus à noite, era muito engraçado isso. Eu era, nessa época, ainda pequeno. Eu não era alto, Né? Eu não era alto. E tinha gente que me vigiava para ir, me vigiava, né, para voltar. Eu nem sabia disso, né? Minha mãe depois, né, me contou que tinha várias pessoas ali no bairro, né, envolvidos e que acabava, né, vigiando, as pessoas chegavam depois. Todos os dias no Rio de Janeiro tinha, né, tiroteio naquele morro. Eu vi bala, né, de traçante, não na guerra, né, do Kuwait, não em outros lugares. Eu vi passando na minha casa, não centenas de milhares, gente. Vocês não têm noção
do que é uma noite carioca. Morador do Rio, um sobrevivente. Em 1994, entre o Morro do Adeus, o Morro lá da Baiana, que são em frentes ali, era uma quantidade de bala, né, traçante, ponto, sei lá, 50, sei lá o número, todos os dias. Teve até, né, um advogado que morreu ali na minha rua, assassinado dentro de casa. Ele era um advogado na criminal. Então, assim, era uma situação de violência incrível. Eu, extremamente nerd, né? Como sou até hoje. Tomei todo tipo de bullying possível, né, no Pedro II. Então, vocês aí que estão dessa geração, né, que não tem, né, mais bullying, vocês não têm ideia. Até ter que chamar, né, o Michelangelo no esgoto para poder eu pegar o ônibus para voltar para casa à noite. Eu tive que chamar abaixado no ponto do ônibus. Então, até o Michelangelo não chegar. E já posso adiantar para você que o Michelangelo não chegou. Mas eu consegui, né, sair dessa situação por um outro colega, né, de turma. Época boa, né, do Rio de Janeiro. E aí resolvi fazer, né, matemática. O meu irmão tinha feito matemática. Ele passou pelo Cefet, foi fazer engenharia, eu acho que elétrica, dentro lá, né, da UERJ, inclusive. Ele percebeu que ele não gostava disso, resolveu fazer, né, matemática. Então, eu, com 17 anos, fui fazer o vestibular, né, para matemática. Escolhi matemática, né, à noite, porque eu tinha acabado de ver aquelas revistas que existiam nessa época, que era uma revista de... o que tinha... tipo assim, qual foi a pontuação que as pessoas passaram para matemática à noite na FRJ no ano anterior, né? E eu escolhi, né, a FRJ porque era do lado da minha casa, assim, Ramos e Ilha, né, do Fundão são muito próximos. Então, eu falei assim, deixa eu dar uma olhada aqui, né, nessa última, né, pontuação. E quando eu fui dar uma olhada, né, lá na pontuação, simplesmente a pessoa tinha feito 7 pontos de 50. E ela tinha, né, conseguido a vaga. Com 7 pontos em 50. Eu falei, 7 pontos em 50, eu acho que eu consigo fazer, né? Porque, só pra gente lembrar, 3 pontos obrigatórios em matemática, 3 obrigatórios em português / redação. Então, ela conseguiu fazer 1 ponto nas outras disciplinas todas somadas. Então, era isso. Eu falei, impossível não passar, né? E eu fiz o vestibular, eu fui, né, 3º lugar e passei, né? Fernando que é um grande amigo nosso. Fernando. Foi Um abraço. o primeiro lugar. E né, passei, e aí fui estudar, né, matemática. Chegando lá na faculdade, e aí a gente vai chegar, né, no Bitcoin já, foi incrível, porque é como se eu estivesse revendo uma coisa que eu já sabia. Quando eu estava olhando para limite, né, para derivada, né, para integral, eu estava simplesmente revendo o que eu já tinha visto na vida, sei lá em que momento da vida, eu nunca tinha visto nada. Eu era um aluno bom em matemática, né? Depois lá da 8ª série, no 9º ano hoje em dia, eu era ótimo em matemática, mas eu era simplesmente, sei lá, eu sabia fazer tudo. Não tinha nenhuma dificuldade, cálculo 1, passei com 10, as disciplinas. Eu tive média 10, né, em vários períodos. Deu para entender que ele era muito nerd, né? Muita coisa. Resumindo, ele foi primeiro da turma sempre. Nessa época, galera, a minha família passava tanta dificuldade, era um negócio tão complexo. E minha mãe e meu pai, guerreiros, incríveis. Ter muito orgulho deles, né? E já não estão mais aqui nesse plano. Eu escolhi a noite também, porque eu tinha que trabalhar, né, de dia. Eu dava aula já, né? Desde os 13 anos eu dava aula, né? 14 anos eu dava aula particular. Estava tentando meio que arrumar, enfim, né, um trabalho, um emprego. Eu sou gago desde criança. Esse é um ponto que eu ia tocar também, né? Porque eu vejo que não há limite, né? Pra você, não, independente das foi limitações, sendo, você virou foi sendo tratado, né? Ao longo do caminho, por mim mesmo. Então, desculpa interrompê-lo, mas acho importante falar sobre isso, porque independente das limitações, você criou, junto com a Mari e mais outros nossos colegas, né? E você também, o né? Pod Criptoverso, né? Sim. E isso não foi limite, não foi nenhum impedimento, e eu acho extremamente valoroso, né? Porque
Ainda que tivesse essa experiência, né, essa limitação, você ultrapassou essa barreira. Eu acho muito bacana isso. Eu acho que faz parte, né, da vida você ter as suas né, dificuldades, essa era uma delas. Eu não tinha dinheiro, né, da passagem, e aí eu pegava o ônibus, né, de graça, que era 4 quilômetros, né, da minha casa, eu andava até o ônibus, pegava um ônibus, né, de graça, né, dentro lá da FRJ, né, voltava à noite. Então foi uma época muito dura mesmo, né, da minha família, muito dura, mas meu pai e minha mãe ali, guerreiros incríveis, muito orgulho, honra total para eles. Muita falta fazem, né? E nessa época eu fiz uma faculdade muito fácil. Foi tudo muito fácil. Não teve nenhum tipo de dificuldade, né, dentro lá né, da faculdade. Fiz matéria de manhã, fiz matéria à noite, fiz matéria à tarde. Mas quando você percebeu que matemática transformaria a sua vida? Cara, nada assim. Teve algum insight? Estava lá, teve. Estava dentro da universidade, você começou a se destacar? Como é que foi? Se eu seguisse o que minha mãe tinha dito para mim, eu teria sido na militar. Minha mãe que eu queria muito que eu fosse do colégio naval. E a gente teria sido até, né, colega, né? Já que você eu não servi o colégio naval. Mas você estava lá na Marinha. Então, estava na Marinha. Exatamente. A gente teria sido aí, né, colega na Marinha. Dúvida, de farda. De fardas. Mas esse era o sonho da minha mãe. E eu acho hoje, pensando, que eu deveria ter sido, na verdade. Pelo nível, né, de relacionamento que você tem dentro dessas grandes né, corporações. Mas... obviamente, eu tinha aquela mentalidade, né, de adolescente, que eu não quero ser mandado por ninguém. Essas coisas de criança que você tem quando você é jovem. E entrei na faculdade, e aí quem me chamou a atenção para eu fazer mestrado, né, e doutorado, quem me chamou a atenção que existia um universo muito diferente de eu fazer uma faculdade, né, de matemática, virar professor de matemática gago, né? Assim, como é que eu vou dar aula? Eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho, né, dificuldade de falar com outras pessoas, né? Eu tenho dificuldade de abordar uma menina. Como é que eu vou falar para uma turma, né? Eu tinha ali, né, um conflito, né? E quem me chamou a atenção para isso foi no segundo período, eu fiz álgebra 1, com, né, um professor chamado Bernardo Felsenschwab, né? O sobrenome dele é meio estranho. Eu nem sei se eu pronunciei, né, corretamente, nem sei se ele está vivo. Mas ele é um cara genial, ele é um cara gênio. E ele dava aula 2 noites. E ganhava um salário estrondoso. Porque ele era um professor, né, doutor. Eu falei, caraca, só trabalha 2 dias. Então, a minha intenção de fazer mestrado, né, doutorado, ela foi puramente... Eu vou trabalhar 2 dias. Vou trabalhar 2 dias. Vou ganhar bem pra caramba. Vou estar aqui, porra, incrível. Vou dar aula igual ele aqui, cara, 2 noites. Caraca, que coisa maravilhosa. Pô, salário é incrível. Pô, né, funcionário público tem, né, uma estabilidade, né? Certo. E a gente tem que falar sobre isso depois. E aí, pô, vai ser maravilhoso. Então, assim, foi puramente por esse sonho infantil de virar funcionário público, da estabilidade que minha mãe tinha falado que era muito importante ter na vida, até pelos negócios, né, do meu pai não terem dado certo, né? Então, tinha também essa mácula ali, né? Certo. E aí, era isso. Era basicamente por esse motivo. E aí foi muito natural. Como eu tinha um CR muito alto, né? Uma média muito alta, eu tive todos os tipos, né, de convite para fazer mestrado dentro do país, fora do país. Meu pai estava doente nessa época, né? E eu tive que tomar escolhas de não sair. Mas eu tive vários convites para esse tipo de coisa. E acabei fazendo mestrado lá, né, cara, com o Bruno Scardo. E o meu doutorado, né, também com ele, foi meio, né, conturbado e tal, porque ele foi para o Japão, depois ele voltou. É uma história bem longa aí. E assim, uma coisa que o Bernardo me deu, ele me deu 2 coisas. Primeiro isso, ele me deu uma bolsa também, que foi muito importante para mim, que passou a bancar os meus custos todos, né, de vida ali. Certo. E a terceira coisa que o Bernardo fez foi ele falar de criptografia. A primeira pessoa que falou na criptografia RSA para mim foi o Bernardo, né, Felsenschwab. Tinha um livro sobre isso. Ele é algebrista? É um monstro, né? Algebrista monstro. Monstro. E que, por causa do nosso país, acabou nos tornando os melhores algebristas do mundo.
Se o Bernard estivesse em qualquer outro lugar do mundo, ele teria sido um dos melhores algebristas do mundo. É curioso que a gente estava conversando sobre isso antes, né, Mariana? Eu Sim. falando que existe um processo seletivo que está ocorrendo na Marinha, que é o Serviço Militar Voluntário, para pessoas que possuem nível superior e em algumas áreas específicas. Curioso que vou dar uma olhada para ver o que era, né? E lá tinha... O cara já entra como oficial da Marinha, capitão Sim. do corveta, um nível, né, de oficial Alto. superior, né? E tinha lá matemático, Criptógrafo. criptólogo. Criptógrafo. 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 Obrigado. Nada. Criptógrafo. E aí, pô, eu falei assim, pô, Mariano, você sabia disso? Eu falei assim, pô, não sabia, mas provavelmente alguém que conhece de álgebra, né? Eu falei, deve ser, é algebrista, com certeza. É álgebra. A álgebra é forte, é bem bonito. Essa área é bem bonita. E ali foi a primeira vez, né, que eu estudei isso. Existe um conjunto em matemática, alguns tipos, né, de propriedades que a gente chama, né, de álgebra. O nome desse conjunto é chamado de álgebra. Tem a parte, né, de grupo, tem a parte, né, de anel, tem a parte, né, de corpo. Eu sei que tudo isso o Mari já ouviu falar. Mas existe um outro conjunto, né, em matemática, com algumas outras propriedades que nós chamamos esse conjunto, né, de álgebra. E tem coisas muito interessantes disso na parte, né, de criptografia, de corpos, de anéis e de assinaturas, né, de chave pública e privada. Então, assim, eu estava estudando bem essa parte nessa época. Nessa época, eu era uma fonte de estudar, né? Eu era pago, né, com bolsa, né? Então, eu sempre fui, né, bolsista. Então, eu era pago, né, com bolsa para estudar. E eu adorava estudar e achava tudo muito fácil. Tudo que eu lia, eu entendia. Eu achava aquilo maravilhoso. Era como Sonho se eu tivesse... de qualquer universitário. E a cabeça do Felipe, né? Porque não é assim, não, em geral. Só ele que tem... Eu tava lendo na revista Veja. Para mim, eu tô lendo matéria na revista Veja aqui, né? Eu achava aquilo muito, muito, né, sensacional. E ficava lendo, eram coisas complexas, extremamente, né, avançadas, né, sofisticadas, mas eu achava aquilo tão gostoso, era tão normal para mim, que nessa época eu meio que abri meu leque. Eu fui fazendo matéria, tanto que de doutorado, de 4 obrigatórias, eu fiz, né, 14. Então, eu fiz matéria basicamente em quase todas as áreas, né, de doutorado, da parte, né, de sistema dinâmico, da parte da teoria dos jogos. Eu abri o meu leque ali para estudar no IMPA, em outras universidades aqui, que tem outros programas de doutorado, para poder absorver a maior parte possível, né, de conhecimento. Foi nesse momento que eu fiz o concurso lá para a UERJ. É nesse momento que eu estou lendo os papers né, do BitGold, lá do Nick Szabo, que eu estou lendo o paper lá do Eidai, que eu li, na verdade, só o abstract dele, que ele queria fazer uma moeda também. Estava vendo sobre, né, o DigiCash, que tinha feito o eGold, eCash, alguma coisa assim, nessa época também. Tudo ali é entre o meu 2001 e o meu 2005, 2004, 2005. Então, você falou nomes aí de possíveis Satoshi Nakamoto. Né? Falei. Falei pessoas que eram muito ativas nessa comunidade. Certo. São até hoje, né? Inclusive, vamos aproveitar, né, que como é o episódio dele, ele pode responder essa pergunta. Quem você acha que é o Satoshi Nakamoto? Se eu apostar dinheiro, eu boto aí dinheiro que é no Nick Szabo. Nick Szabo. É um bom nome. Né? Eu boto dinheiro que é ele. Agora, eu acredito que entre o momento que ele ali escreve o paper e tal, provavelmente até com pessoas ajudando algumas ideias, né? E a mineração em si, ao início da rede em si, o bloco Gênesis em si, ali em 3 de janeiro de 2009, eu acredito que entre esse período e esse período, teve pessoas que influenciaram ele no meio do caminho. Eu acho que tem mais gente mexendo nisso. O paper talvez tenha sido 98% escrito por ele. Certo. Na minha visão. Porque, convenhamos, é um conhecimento multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Envolve economia, envolve
É profundo, não? Sim. Criptografia é base tecnológica, né? Mas tem conhecimento das relações humanas, né? Sim. Bom, se a gente imaginar, só é possível ter internet porque as informações estão todas encriptadas. Porque se eu pudesse interceptar a sua rede e saber tudo o que você faz com todo mundo, eu iria saber a sua senha de banco, eu iria saber todas as suas informações privadas, eu iria saber tudo que você faz, tudo que todos os países fazem. Ou seja, claro que os dados que circulam dentro lá da internet têm que ser encriptografados de várias maneiras. E ao longo do tempo, isso foi sendo feito por vários tipos de algoritmos diferentes. Um deles, que é um algoritmo muito bom de embaralhamento. Eu não acho que é um algoritmo de criptografia, apesar de vários autores acharem que é, e eu entendo isso. Mas é o SHA, né? E antigamente se usava um SHA... SHA é SHA, certo? Exato. SHA. Que antigamente se usava um SHA 32, SHA 16... que é bem curtinho, né? Bem pequenininho. E hoje se usa o SHA 256. 256 do Bitcoin. E assim, é interessante porque... mas são poucos dígitos a mais, né? Sei lá, né? O SHA 32, ele é 2 a quinta. O SHA 256 é 2 oitava. Então, 2 a quinta, 2 a sexta, 2 a sétima, 2 oitava, são... Entendeu? É tipo, sei lá, o dobro de dificuldade. Não, então. Aí é que tem uma beleza nesses algoritmos que os problemas P e NP, né? Que eles, na verdade, são exponenciais. Toda vez que você dificulta um nível a mais, é como se você tivesse feito um nível de dificuldade maior do que todo o somatório de toda a dificuldade anterior. Então, ele é exponencial. Então, cada itemzinho, ou seja, do SHA 32 para o SHA 64, já não demorou o dobro do tempo, né? Era 1000 vezes o tempo a mais. E assim, sucessivamente. Até que chegou um momento que tivemos que botar um SHA pelo menos 128, senão o computador quebrava. E até chegar no Bitcoin e outras tantas mil transações que usam o SHA 256. Agora, voltando um pouquinho mais ainda no tempo, só para fechar essa linha de tempo. Então, aonde eu estava quando o Satoshi ali escreveu o paper, né? Eu já era professor universitário desde 2001. O meu concurso foi em janeiro de 2003, lá na UERJ. Eu tomei posse em maio de 2003. Então, estou lá desde essa época como professor no efetivo. A minha tese de doutorado eu escrevi em 2003. Eu vou defender ela em fevereiro de 2006. Então, em 2008... eu estava já fazendo outras coisas do tipo viajando no Brasil para dar aula, eu estava fazendo outros projetos dentro lá do governo, enfim, projetos para o MEC, estava envolvido com outras coisas, mas nunca deixei de acompanhar os papers dessas áreas, os fóruns sobre isso. Então, estava meio que vivendo essa vida dupla de ser professor, né, mais dedicado, mais full time, em vários lugares do Brasil, dando aula para pedagogos, dando aula para outros professores que dão aula para criança. Então, era uma nova experiência para mim, né? Falar com pessoas que falam com crianças, eu não tinha essa formação. Foi algo que foi muito, muito, muito interessante, né, para mim. Mas, ao mesmo tempo, estava ali fazendo essa vida dupla, que, na verdade, era tripla, quádrupla, que era ainda acompanhar essas listas, né? As listas de e-mail. E o paper chegou numa lista dessa, de e-mails. Eu, obviamente, ignorei. Lista de e-mail, né? Lista de e-mail, coisa então, que... Nós estamos falando numa época que a comunicação era tão... nós já tínhamos a internet, mas a coisa não era tão acessível como... Não, hoje, de 2020 para cá, por exemplo, no tempo que eu entrei, eu vi um avanço absurdo. Em termos de UX, de ferramentas disponíveis. Imagina na época que você estava trocando informações ainda sobre o assunto, como era precário, né? Acesso à informação. Era muito precário. Muito nichado, né? Era muito nichado, era muito difícil. Nessa época, estava se consolidando, se não me falha a memória, os grandes
repositórios de artigos, né, científicos. Então, existiam grandes repositórios, né, no mundo todo, pagos, caríssimos, em que você podia consultar artigos, né, científicos ali dentro. Eram estruturas que estavam sendo, né, criadas. Então, quem assinava isso era as universidades, né? E aí você, que era, né, pesquisador, entrava ali e iria procurar tipo, os artigos ali, né, na íntegra. Certo. A primeira vez que eu vi ali, eu acho que eu tinha me deparado com alguma coisa desse nome, não necessariamente era o nome todo, em algum fórum, em algum momento, ali provavelmente até em agosto, né, de 2008, que é a data que eu lembro disso, mas, assim, eu realmente só dei atenção nisso no final do ano, quando eu fiz aquele momento ali de final de ano, que a gente olha para as coisas que a gente Pausa para reflexão. ficou de estudar, né? Eu tenho uma dica boa aí, né, para você, que hoje a gente pode fazer isso dentro do seu próprio Zap, dentro do seu próprio, né, celular, que é você mandar uma mensagem, né, para você mesmo de algo para você meio que estudar depois. E aí, no final do ano, você olhar as coisas que você não deu tempo de olhar ao longo do ano e qual dessas coisas você vai estudar no final do ano. E uma delas era isso. Eu tinha esse hábito de mandar e-mails para mim mesmo, hábito que eu aprendi na cara com o Fernando, inclusive, de mandar e-mails para si mesmo, com arquivos, com imagens, com coisas que você queria, né, guardar por longo tempo. Parece simples hoje falar disso, né? Que a gente tinha CD de arquivo, uma coisa que ninguém nem sabe o que é. A gente gravava DVD de arquivo. Né? Então, eu mandei mensagem para mim mesmo, nessa época, e com coisas que eu tinha que fazer, né, no final do ano. Uma dessas coisas era estudar sobre né, Bitcoin. Aí eu li o paper, tipo assim, aquela leitura diagonal que tu lê, não, um parágrafo sim, um parágrafo não, um parágrafo sim, um parágrafo não. Tu lê bem assim, né, superficialmente. Aí eu olhei e falei, é o BitGold de novo, né? Com outro nome. Parecia muito com o paper, né, do BitGold, assim, era muito parecido. As ideias eram muito similares. Não tinha nada diferente além, né, da time chain, né, além do que é a blockchain, além da ideia dos 10 minutos ali. Assim, e a prova de consenso? Era isso, né? O Proof of Work já existia, de certa maneira, essa ideia lá atrás, mas o brilhantismo está na ideia dos 10 minutos, né? Está na ideia de você demorar um tempo para registrar as transações. Essa ideia é um brilhantismo que fez o paper. O BitGold tinha lastro em ouro e, por isso, era muito fácil de ser banido, né, ou censurado, né? Ou controlado por algum agente centralizador. Perfeito. A outra iniciativa também tinha lastro fiduciário no dólar, também não foi para frente. Perfeito. Provavelmente porque em algum momento ele sofreu algum tipo de censura nesse sentido. Então o ponto-chave é qual será o lastro de alguma coisa que não pode ter lastro em nada, né? É no tempo. Perfeito. A ideia é essa, né? A ideia é que hoje a gente já vive um mundo que o dinheiro não tem lastro, né? A gente já vive um mundo em que o dinheiro, o lastro, né, do dinheiro é a confiança que você tem no Estado. Por isso se chama fidúcia, né? Exatamente. A gente já vive esse mundo, né? Desde 1971, o lastro ali da moeda em ouro já acabou, né? Fort Knox já não existe mais, deve ter 1 grama de ouro lá Primeiro dentro. Teve o confisco nos Estados Unidos, depois veio... lá em 1930, alguma coisa assim, 31. Isso. Então, a gente já vive esse mundo hoje, né? Que dinheiro não tem lastro. Então, né, o político, o governo, no caso, né, dos Estados Unidos, 11 bancos privados, né? A própria né, Federação dos Bancos. O Fed, né? O Fed. Resolve... Nome sugestivo, né? Nome bom pra gente. Nome bom, tipo né? Pra nome... gente, nos Estados Unidos não cola, mas aqui Lembra pra gente do cola. Drex, que o Sandman falou? Sim. Exato. Inclusive, pra quem não sabe, né? Drex em alguma outra língua, se não me engano, é no alemão mesmo. Sim, ele fala, significa sujeira, né? Sujeira. Que coincidência. Fed, Drex, é tudo a mesma coisa. Aí a gente já vive num mundo em que as coisas são feitas por confiança num terceiro. Porque, gente, vamos parar, né?
Faz um exercício aí, né, mental agora, né? Você que tá aí, né, do outro lado, né? Faz um exercício. Se você aparecesse dentro da sua casa agora, nesse momento, uma máquina de imprimir nota de 100, todas legais, todas legítimas, e você imprime, pode comprar o que você quiser com isso, não tem na Receita Federal, não tem na fiscalização, você compra, você pode comprar o que você quiser. Então você pode comprar, sei lá, a sua casa que é, né, alugada, você pode comprar a casa, né, do seu vizinho, pode comprar outra mansão, pode comprar carro que você quiser, pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. Você pararia de imprimir? Você se preocuparia que o dinheiro que você está imprimindo iria estragar a economia? Você tem essa visão? Você, como humano, teria essa visão? Então, assim, é um pouco essa ideia, né? Que se você está lá com o poder na mão e tem o direito de imprimir, né, moeda, você vai acabar imprimindo moeda. Porque se eu tivesse uma máquina dessa dentro da minha casa, eu imprimiria moeda infinitamente. Eu não pararia de imprimir moeda. É colocar um peso em cima do botão e dormir. Eu ia, exatamente. Eu ia colocar ali, né, sei lá, alguma coisa, ficar apertando o botão. Esse é o raciocínio de quem pensa em falsificar a moeda, né? Exato. Mas impressão de moeda demanda aumento de produção. Se você não tem aumento de produção, perfeito. O que justifica? Sim, não faz sentido, né? E as pessoas que eu conheço que precisam, né, de ajuda são próximas de mim, né? Porque são as pessoas que eu conheço. Isso. Correto. Então, são as pessoas que eu vou ajudar primeiro, né? Então, assim, né, primeiro a minha família inteira, depois uns amigos, depois eu vou ajudar todo mundo ali. E os amigos dos amigos, né? E aí, né, é só você fazer uma divisão que você vai perceber que você vai ter que imprimir dinheiro infinitamente para a vida. E é assim que funciona no governo, né? Vai ele se ajudar, depois ele vai ajudar quem faz o governo não existir, depois quem faz o que faz o governo existir, e vai, né, em cascata ajudando as pessoas a lá vão ter, né? É dessa forma que se endivida mesmo. Sempre tem um discurso, né? E eu acho assim, é super polêmico isso, né? No momento de crise, como o governo consegue ser mobilizado. Por exemplo, na pandemia, que foi assim, um ápice de impressão, é absurdo. Em todo lugar do mundo. Né? Que foi impresso em 2020 para salvar as economias, porque todos estavam em casa sem produzir nada, tinha que pagar imposto e paga-se como, e as pessoas vivem no quê, né? Então, é muito... As consequências da impressão da moeda depois, né? A gente começa a sentir agora. Depois, né? Inflação. Agora, claro. Nós estamos vendo a inflação aqui no país. Enfim, então, é sedutor esse discurso, né? De que... Muito sedutor. É o discurso que eu acreditava, né? Eu não sou uma pessoa que nasci com, né, pensamento, né, de direita, né? Eu tive que construir esse pensamento, né? O momento que isso muda para mim é o momento realmente ali dessa janela, né, do tempo, né? De 2006 a 2008, 2009. São várias conversas que eu tenho, né, com o Fernando, inclusive, né, citando de novo o Fernandão aqui, mas porque eu tive várias conversas com ele nessa época, do tipo assim, cara, é claro que é uma pirâmide no INSS, ninguém vai se aposentar. Era óbvio para mim, era uma conta matemática básica, assim, era qualquer pessoa que fez ali, né, PG, né, sei lá, progressão na geométrica, sabe fazer essa conta, é óbvio que você não vai, né, se aposentar sem escravizar outras pessoas. O que significa escravizar outras, né? Simplesmente as pessoas mais velhas, para elas continuarem tendo seu, né, sustento, elas vão ter que arrecadar mais dinheiro porque tem menos pessoas jovens, né, trabalhando. Logo, as pessoas jovens, que são vocês que estão ouvindo aí, vão ter que pagar mais impostos. Certo. Para que o topo da pirâmide, que hoje são as pessoas mais velhas... Porque a pirâmide está invertida, né? Porque então, a pirâmide você tem menos invertida. pessoas contribuindo, né? Então, é uma conta básica. Se você tem muitos jovens, pode ter menos imposto. Certo. Porque, né, com menos imposto para muitas pessoas, né, você tem poucas pessoas velhas precisando de dinheiro. E se é o contrário, é óbvio, você tem que aumentar a carga tributária. Então, por que todo ano aumenta a carga tributária? Porque continuará aumentando para o resto da vida. Porque isso não parará. Porque simplesmente você tem uma quantidade muito pequena de pessoas jovens e uma quantidade de pessoas mais velhas muito grande. É uma conta simples. Então, se você, né, contribuir com 11%, que antigamente era 11%, agora já é, né, 14%, já pensam em 17%. E isso eu estou falando só do desconto do salário.
Aí tem um desconto ainda em tudo que você compra, imposto em tudo que você paga. Se você fizer a conta real de imposto sobre imposto de tudo que tu paga, eu te garanto que você um dia parar para fazer a conta, você vai ver que 95% do seu dinheiro, no final das contas, é imposto. Você só fica com 5%. E é um dado real, é só você fazer a conta do troca de mão e de cascata. Fizer todas as contas até o final, é porque ninguém quer fazer essa conta até o final. Ela é complexa no Brasil. Então, não, vamos dizer que é 5 meses, que não parece tanta coisa, né? O ano são 12 meses, pô, tu trabalha só 5 pro governo. Não parece tanta coisa, né? E aí é interessante você falar sobre isso, porque os assuntos eles são complementares, estão associados. Conectados, né? Conectados. Então, você fala sobre moeda, a gente fala sobre Bitcoin e fala sobre o hard money, né? E olha para o real desde Fernando Henrique perdendo 98% do valor. Sim. E aí percebe que como a gente armazena a nossa energia num dinheiro que perde poder de compra a cada mês, né? A cada momento, né? Então, aí me resgata aí a informação, porque nós, se deixar, a gente começa a ir por outros caminhos, sim, mas vamos voltar dúvida. aqui para a parte em que você estava na universidade, estudando sobre o assunto. Perfeito. E aí começou a interagir com fóruns, foi estudar, fez a sua tese de doutorado, né? Tinha uma relação direta com esse assunto. Curvas algébricas elípticas. Curvas algébricas elípticas, né? Aí você apresenta, foi em 2006, né? E já estava envolvido com o assunto, e o Bitcoin, você já acompanhava as histórias, mas efetivamente leu o paper. Li o paper em dezembro de 2008. Beleza, aí você começou a falar com a galera, assim, da universidade, falando assim, ó, tipo, amigo mais próximo, tipo Fernando. Não. Nessa época, não. 2008, eu li, né, no final do ano, o paper. Ignorei. Achei que aquilo era absurdo. Era só mais um? Era só mais um, já tinha tudo dado errado. Tinha tido pelo menos umas 5, 6 tentativas antes de coisas. Estavam dando erradas. Tinha uma que estava rodando nessa época. Depois eu lembro, não sei se é Hashgraph. Tinha alguma coisa rodando nessa época com hash já. Então, com essa ideia, né, de você pegar, né, formar blocos e tal. Então, já tinha umas coisas rodando, assim. E aí eu falei, não vai dar em nada. Só que eu anotei, né, naquele e-mail do final do ano. Certo. Né, que você manda para você mesmo. E aí, no final de 2009, eu, sem nenhum tipo de pretensão, fui olhar, né? E aí, salva a minha memória falha aí dos anos, né? Já tinha 50 mil blocos minerados, né? No final de 2009. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu fazer uma conta aqui. Eu parei para fazer uma conta e falei, está rodando um ano inteiro? Cadê o primeiro bloco? Aí eu fui tentar ver qual era o primeiro bloco. Nessa época, gente, não tinha o mempool.space para você clicar ali e sair olhando os blocos, né? Você tem que baixar o Bitcoin. Hoje tá bonitinho, visual, né? Você tem que baixar o Bitcoin, que só tinha para servidor Linux nessa época, se não me falha a memória, nem Java ainda tinha. Então tinha que baixar em Linux, olha só, não era trivial como é hoje, né? Você baixa em qualquer lugar. Aí baixava para você olhar os primeiros blocos. Então, assim, era bem manual, não era um negócio complexo, né? Tinha código de digitação, comando, né? Hoje não fazemos nada disso. Aí eu fui olhar isso lá atrás e vi o bloco Gênesis, né? O bloco 0 lá. E olhei e falei, cara, 3 de janeiro. Pô, rodou um ano. E fiz a conta, falei assim, praticamente rodou um ano, não tem interrupção. A média deu mais ou menos os 10 minutos, né? Que estava ali previsto. Pô, não teve interrupção. E foi de uma dificuldade, sei lá, 8 casas, lá 8 zeros, eu nem lembro se era 6 ou 8 zeros iniciais, para, sei lá, 12 zeros iniciais, né? E aí eu olhei e falei, caramba, alguma coisa assim. E uau, tá rodando. Tipo assim, deixa eu ver aonde tá rodando. E aonde estava rodando era na universidade. E eu falei, pô, sou professor de uma universidade. Certo. Agora eu entendi, pô. Eu pagar a conta de luz no Rio de Janeiro para rodar não faz sentido. Mas eu rodar em universidade para ver se funciona, faz. E a minha experiência de mineração, que nessa época não era exatamente como a gente escreve hoje, como a gente pensa hoje, porque tudo era uma coisa só. Não existia essa coisa do tipo... Hoje você tem aí um software, né, de carteira, que ele só faz assinatura com a sua chave privada. Certo. Você tem um software de mineração.
né? Que ele só faz a mineração, ele só vai competir. E você tem o Bitcoin Core. Certo. Antigamente era uma coisa só. Sim. Não existia essa parte, né, partida. Aham. Você assinava dentro do Bitcoin Core, você minerava dentro do Bitcoin Core. Tudo era dentro do Bitcoin Core. As coisas funcionavam, instanciavam ali dentro, rodavam ali dentro. E aí eu fui olhar para isso, né? E aí eu não lembro exatamente qual mês que a UERJ voltou em 2010. Nem lembro, porque teve uma greve enorme, acho que em 2008, na UERJ. Então não lembro se a gente teve aula em janeiro, enfim. Eu lembro que alguma coisa ali entre... provavelmente março, fevereiro, eu fiz uma experiência de laboratório ali dentro lá da UERJ. Pesquisa. Exato. De ver como é que a coisa funcionaria, né? E você encontrava bloco, né? É claro que se a gente fala hoje, né, no dia que eu estou gravando aqui isso, você encontrar um bloco de 50 bitcoins que era o prêmio, né? Uau. Hoje estamos falando de 30 milhões de reais, né? Ou mais. Então assim, óbvio, não valia R$1, não valia nada, não valia um centavo de dólar, não valia nada. Não valia nada e não tinha quem comprava. Por falar nisso, o Bitcoin 100k, né? 100k dólar. Maravilha, né? Uau, quem diria, né, gente? Negócio maluco. Completamente inacreditável. Inacreditável. Naquela época, completamente inacreditável. Os fóruns diziam isso, tá? A galera da antiga Real, Adam Beck, pegar a galera mesmo, né? Ali lá atrás, na Ralphine, a galera mesmo da antiga, que trocou mensagem com o Satoshi, que é uma coisa que eu super, né, me arrependo. Eu devia ter mandado um e-mail da UERJ para ele. Eu era um professor doutor, eu podia mandar um e-mail para ele, ele ia me responder com toda a gente, responder a todo mundo. Eu deveria ter feito isso. Até para registrar isso, né? Que seria um feito para a própria UERJ. Sim, sim. Ter tido uma comunicação seria um feito. Sim. Eu deveria ter feito isso. É um erro aí que eu super né, me arrependo, né? Não porque eu ganhava mais Bitcoin com isso, apesar dele mandar Bitcoin para todo mundo que mandava mensagem para ele, né? Que estava envolvido na parte, né, de pesquisa. Não porque ele ia fazer uma transação que hoje ia valer 50 vezes mais o valor que ele mandaria. Não é só por isso, né, galera? Mas eu tô falando pela pesquisa em si mesmo, né? Pela parte, né, acadêmica em si. Realmente... Não, e você poder falar depois no futuro também que eu troquei mensagem com o Pô, Satoshi ia ser Nakamoto. incrível, né? Ia ser incrível, né? Mas realmente é uma coisa que eu me arrependo de não ter feito, dentre muitas, né, da vida. Mas essa é uma delas e aí eu fiz essa experiência, né, de mineração ali dentro. A UERJ tem até hoje, né, vários problemas de luz, né, de energia elétrica. Falta luz na UERJ, sei lá, algumas vezes por ano. Nessa época, provavelmente, aí, algumas vezes por semana. Então, assim, micro queimava, né, computador que fica ligado, funcionário vê computador ligado, desliga. Então, assim, tem um... Não é Harvard, né? Não é outra universidade do mundo, né? Não é Stanford, não é... Enfim... É a realidade brasileira. É a realidade brasileira. Eu não tinha acesso... Não, eu não era da área, né, de informática, então não tinha acesso a certos laboratórios para poder fazer uma experiência disso, digamos que mais técnica. Até porque eu não sou técnico, eu não entendo de programação a nível avançado, nem médio. Eu entendo nível muito, muito básico. Então, eu não teria como rodar isso no nível mais avançado, botar um servidor, né, conectado com várias máquinas. Sim. Não teria como fazer isso. Mas eu fiz uma boa experiência de mineração nessa época. Era praticamente impossível comprar Bitcoin nessa época. Tanto que é super famoso ali, né? Do Pizza Day, né? Certo, que é nesse ano, de 2010, né? 10 mil bitcoins por 2 pizzas, né? Por 2 pizzas. Cada vez mais cara. Para você ver como não valia nada. Mas Sim. é natural fazer uma conta rápida, né? 10 mil vezes 100k. Agora tá mais fácil nessa conta, né? Sim. É 1 bilhão de dólares somente. Somente, né? É 1 bilhão. Duas pizzas hoje custam 1 bilhão de dólares. E... Claro que não foi o dono, né, da pizzaria, né, que ganhou. Eu acompanhei essa história pelo fórum. Certo. Foi um cara europeu, não lembro se foi inglês que pagou, enfim, a pizza. Vocês querem mais detalhes dessa história? Comenta aqui embaixo pra gente fazer um vídeo e o Felipe faz detalhar vídeo sobre isso melhor. E ele gastou, tá? As pessoas ficaram acompanhando. Isso é uma outra coisa interessante, né, do Bitcoin, né?
os 10 mil bitcoins foram movidos para uma carteira Certo. e as pessoas ficaram acompanhando o que Pra onde essa foi, carteira né? faria com esse dinheiro no ano seguinte. Certo. E como no ano seguinte o Bitcoin já estava, sei lá, R$5, né? Tipo $3, né? Foi um crescimento vertiginoso, pensa bem, Thiago. Sim. 10 mil bitcoins para duas pizzas que são $20. Eram centavos de dólar, né? Estamos falando de real, centavo, né? Centavo de dólar e o dólar era 2. Sim. Nessa época o dólar era 2, né, gente? Pô, que saudade. O dólar era 2. Então era centavos de real, né? E no ano seguinte o Bitcoin estava R$5, R$8, 2011 ali, né? Enfim, chegou acho que $10 pela primeira vez, eu acho que alguma coisa assim, em 2011. E aí, pô, você imagina o cara que, sei lá, 10 mil por $20 e no ano seguinte esses 10 mil estão, sei lá, $10 mil, né? Algo assim, né? $20 mil. Esse cara, claro que aproveitou, né? Como eu também, né? Que comprei Bitcoin em 2011. Acho interessante porque as pessoas se aproximam, né? Sim. Aí você fala, pô, lembra que naquela época o Bitcoin não tinha o valor que tem hoje. Então você fazia alguma conta básica, né? Não tinha a perspectiva que nós tínhamos hoje, né? E não só isso, né? Hoje, quarto halving, né? Se passou. Mas hoje a gente olha e é muito, muito natural, né? A gente vê a curva de adoção cada vez maior, Certo. a quantidade de pessoas com carteira Bitcoin com valores relevantes acima de $1.000, por exemplo, cada vez maior, cada vez mais pessoas comprando, mais pessoas entrando. É meio que natural que o halving vai sobreviver, que o Bitcoin vai continuar aumentando e tal. Mas quando não teve halving, o sistema vai rodar? De fato, eles vão conseguir manter... Nessa época, gente, desse primeiro halving, em 2012, já estava protocolado ali, em construção. A mineração já tinha migrado, né? Ela começou na mineração em CPU, ou seja, no seu Pentium ali mesmo, né? Ali você fazia mineração ali no seu próprio computador. Ela migrou para o GPU. Se não me falha a memória, é o mesmo cara que ofereceu 10 mil bitcoins. É o cara que desenhou a mineração na GPU, que é o Laszlo. Acho que foi o mesmo cara que desenhou isso. Então, para você ver como ele tinha ganho muitos blocos, né? Porque ele tinha criado uma forma de mineração muito mais eficiente, porque ela acontecia em paralelo. Existe uma competição natural, né? Exato, né? O mercado, aquele que está à frente na tecnologia consegue minerar os blocos na frente da outra pessoa. Isso é natural acontecer, né? Perfeito. Não, e aí é isso, né? Tipo, como é que acontecia na mineração, né? Por CPU. Claro que se a sua CPU fosse mais potente, você iria chutar um nonce, iria pegar o bloco, iria passar o SHA-256, que demora milissegundos para fazer, e você vai ver se você gerou a quantidade de zeros que era necessário para colocar o bloco na rede, sim ou não. Se você não gerou, você vai chutar de novo outro nonce com a mesma quantidade de transações para ver se você gera aquilo ali. E o nonce é um número... Certo? É como se fosse uma chave fechadora, não é isso? Então, a ideia do nonce é assim, galera. Existem as transações já assinadas, que estão no pool de transações assinadas, esperando para entrar num bloco. Eu sou um minerador. Então, eu vou lá, olho esse pool, que está lá no código, né, do Bitcoin mesmo. O pool já está lá, as transações estão assinadas. Estão verificadas, ou seja, elas foram válidas, elas estão validadas já, mas elas não estão dentro de um bloco, elas não estão registradas na blockchain. Então, eu, minerador, vou lá, pego quantas transações eu quiser. Claro que existe um limite de bloco, que era bem pequeno nessa época, mas existe um limite de quantidade de informações que eu coloco no bloco. Eu coloco as transações que estão pagando mais dinheiro para mim, certo, que a taxa é mais cara, eu pego elas, entupo o meu bloco com essas transações. Hoje, alguns blocos cabem até 5 mil transações, né? Então, cabem muitas transações hoje no bloco. Eu entupo o bloco com aquela transação. Ao montar o bloco, que é o código do bloco anterior, mais as transações, mais a parte, né, de timestamp, árvore Merkle, ao montar o bloco e
né, passar algoritmo, né, com o SHA, né, 256, isso vai me gerar um código aqui embaixo. Né? Esse código, eu não sei como ele vai vir. Eu não tenho como prever. Ou seja, para aquele conjunto de transações, de informações que estão ali dentro, eu não sei como vai vir o bloco aqui no final. Eu não sei o que vai vir. Vão ser, né, 64 casas, hexadecimal. Então, pode ser de 0 a 9, aí depois A, B, C, D, E, F. Então, hexadecimal. Eu não sei o que vai vir aqui embaixo. É completamente... Eu não vou usar a palavra aleatório, porque não é aleatório. Toda vez que eu rodar o mesmo SHA-256 no mesmo bloco, vai dar a mesma assinatura no final. Então, é sempre igual, não é aleatório. Mas é algo, digamos assim, né, imprevisível. Ou seja, né, é matematicamente né, imprevisível. E aí, o que é o nonce? Eu vou alterando um dígito nesse bloco, ou seja, tem um espaço tem um campo nesse bloco, que é um espaço, que eu coloco um dígito ali dentro, tipo dígito 0. E aí, na hora que eu compilo o SHA, que tinha aquelas informações que já tinham antes, mais o dígito 0, mudou de novo. E aí eu troco o dígito 0 para o dígito 1, mudou de novo. Troco 1 para o 2, mudou de novo. E eu vou fazendo isso até encontrar... Dos 64, hoje na dificuldade, acho que está em 23, 22, alguma coisa zeros, até encontrar 22 zeros seguidos. Nos 64 dígitos, os primeiros 22 zeros. Os primeiros 22 tem que ser zeros. E isso é completamente exponencial, né? Como eu falei, nos problemas PNP. E, ao mesmo tempo, é quase que aleatório. É impossível prever qual nonce vai dar. Pode ser que você não colocando nonce nenhum, ou colocando nonce 0, vazio, por exemplo, já gere os 22 zeros. Gere até 40 zeros. Eu não sei, pode gerar 50 zeros. Eu não sei. E pode ser que eu colocando o nonce 1 trilhão, gere. Então, como é que eu vou saber qual vai gerar? Então, o meu computador ele fica né, chutando esses valores de nonce ali para que eu consiga encontrar o momento que dá 22 zeros. O computador do mundo que fizer isso primeiro vai mandar esse bloco para a rede, vai mostrar que esse bloco tem aquela assinatura com aquela quantidade de zeros que precisa. Os computadores em milissegundos vão verificar, porque demora milissegundo para você fazer isso. Então, em milissegundo, todos os computadores vão verificar, vão espalhar o bloco pela rede, quando 51% da rede achar que aquele bloco já está válido, né? Porque ele é válido de fato, ele vai virar o próximo bloco da cadeia e vai ser encaixado na blockchain e aquele minerador vai receber o seu prêmio, né? Que é a recompensa por ter minerado o bloco, mais as taxas todas as taxas de transação. Isso. E aí, volta para 2011. Bitcoin vale nada. Bitcoin em 2012 vai bater $10. Já estavam investindo milhões e milhões de dólares em mineração nessa época. Eu acredito que essa conta vai fechar. Pessoas pagando milhões e milhões em dólares para equipamento de mineração, aqueles irmãos lá, né? Dentro lá do Facebook, se eu não me engano, e tal. São dois irmãos, né, famosos que né, mineraram muito Bitcoin nessa época, ali em Harvard, Stanford, eu não lembro. Eu acredito que essa conta vai fechar, porque o cara descobriu o Bitcoin, descobriu 50 Bitcoin. 50 vezes $10 é $500. O cara investiu milhões em equipamentos de mineração. Ah, beleza, mas o cara achou todos os blocos durante um dia. Pô, tá bom, vamos botar aí. Todos não dá, né? Vamos botar que ele achou 10 blocos num dia. 20 blocos num dia. Vou botar 20. 500 vezes 20, 10 mil. 500 vezes 20 é 10 mil. Vezes 30. Vezes 30. Certo. Aí dá... Pô, 300 mil. E a energia elétrica que ele pagou para isso? Sim, exato. É enorme. E ele investiu milhões para fazer aquele equipamento. Os equipamentos não eram tão eficazes, né? Não eram eficazes, gastavam muito mais energia. Exatamente. Para mim, que estou pensando, ou seja, eu sou brasileiro, eu estou olhando a realidade do Brasil, né? Aqui a gente não tem essa crédito tão fácil, assim, tipo, eu não chego lá no BNDES e falo assim, oi, tudo bem, BNDES? Eu sou um pesquisador aqui, né? CNPq, FAPES.
FAPERJ, etc. Eu não chego lá e falo assim, olha, tudo bem, eu quero minerar Bitcoin na UERJ. Queria fazer um experimento aqui na UERJ. Essa moedinha aí. 50 milhões de reais. Eu queria fazer um experimento aqui na UERJ, minerar Bitcoin aqui em larga escala, porque eu estou fazendo um projeto. Isso não é assim no Brasil. Lá né? Lá o cara fala que quer fazer um projeto, enfim, né, científico, enfim, e consegue dinheiro um pouco mais rápido e mais barato que aqui. E valeu a pena. Para a universidade e para eles. Então, vale a pena para ambos. Mas eu não acreditava que o halving, o Bitcoin ia passar. Eu até vendo muito Bitcoin antes do halving, porque eu não acreditava. Para mim, a rede ia morrer. Porque a remuneração deles ia cair pela metade. O Bitcoin, na minha opinião, não ia dobrar. Mas vamos voltar aqui um pouco no tempo. Qual foi o ano que você falou assim, cara... Vou comprar. Não. Quando é que começou a conseguir comprar? Eu tenho essa curiosidade. Você, então, começou a acreditar que daria certo em que momento? Não, certeza mesmo é 14 para 15. 14 para 15. Mas teve um momento... Eu tive uma perspectiva... Em 2020, eu vi que a coisa estava virando institucional já. 2020, sim. Empresas entrando. Nós tínhamos ainda muita resistência, né? Perfeito. Grandes fundos de investimentos que falavam lá em 2020 contra o Bitcoin. Uhum. Vou roubar uma água sua aqui, tá? Hoje estão falando... É minha, né? É sua. Fica à vontade, o Criptoverso está financiando aí, fica tranquilo. Então, em 2020, eu vi que o cenário começou a mudar, até porque um empresário que hoje está fazendo sucesso aí, que é o Michael Saylor, a empresa dele que é uma empresa de tecnologia, a MicroStrategy, o valor das ações aqui estão explodindo, porque ele está alavancando em Bitcoin, né? Perfeito. Inclusive, eu acho até que ele vai mudar o perfil da empresa, ele vai acumular tanto Bitcoin que eu acho que ele vai acabar servindo de banco. Também acho. Servindo como banco de Bitcoin, né? É a leitura que eu faço no momento, né? E aí, esse cara entendeu que o dinheiro estava derretendo, né? A energia armazenada em moeda fiat, o fluxo de caixa da empresa dele estava perdendo dinheiro ao longo do tempo, ele precisava de um dinheiro, e ele percebeu o Bitcoin, e foi lá também em 2020 que eu tive um insight, quando eu vi que aquilo ali me parecia ser uma revolução tecnológica e um marco importante para a humanidade. Parece arrogância isso, né? Mas eu percebi ali, se você olhar os fundamentos, entender, né? Os conceitos por trás do Bitcoin, como foi construído, quanto tempo levou, né, para construir, as pessoas que começaram a adotar. E aí, foi 2020 que você teve essa percepção que agora a coisa está mudando de jogo. Então, a minha construção, tentar relembrar disso bem assim, a minha construção dessa etapa, eu viajava para os Estados Unidos, acho que desde 2007, né? Eu tinha um grande amigo, né? Gerson, um abraço, Gerson. Ele trabalhava dentro lá do aeroporto, ele que me mostrou várias coisas dentro da parte de aviação civil. Foi um grande mentor para mim, inclusive, né, intelectual e de conhecimento, né, emocional extremamente grande. E eu viajava com ele para os Estados Unidos, viajei várias vezes também, né, sozinho para os Estados Unidos, desde 2007. 2007, 2008, 2009, teve ano que eu fui para os Estados Unidos, sei lá, 8 vezes. Várias vezes. E voltava, fiz muita né, ponte aérea para lá. E quando foi ali, tipo, 2010, eu percebendo que eu estava minerando, mas já não minerava quase nada, o experimento ali na UERJ já não estava dando certo, né? Ficava ali ligado muito tempo e não gerava bloco, né? Já estava bem mais difícil no final do ano. Então, assim, quando eu percebi que... Bom, como é que eu adquiro, né, Bitcoin, né? Eu comecei a entrar nos fóruns, né, Bitcoin Talk, que eu sempre entrei ali, famoso, e olhar, né, como é que as pessoas faziam isso. E aí tinha muita venda pelo PayPal, né? Venda de você mandar dinheiro, né? E aí, em 2011, eu tento comprar Bitcoin, né? Claro que é salário, né, de professor, né, gente? Então, né, 100 reais, 200 reais. Pô, deu uma pancada, trabalhei pra caramba, dei aula em muitos lugares, 500 reais, 1.000 reais, né? Um negócio assim, pô, cara, 1.000 reais. Nessa época, 1.000 reais é 500 dólares. A realidade se apresentou, né? Mas eu tentei comprar Bitcoin e era assim,
Se você hoje acha que é um golpe, nessa época você comprava e não recebia o dinheiro nunca. Tipo assim, a chance de você receber Bitcoin de volta, até eu entender que existia, né, um ranqueamento de vendedores e que tinha grupos especiais com vendedores melhores. E até entender isso, demorou. Então, alguns Bitcoins eu comprei pessoalmente. Certo. Eu fui aos Estados Unidos e comprei. Pessoalmente, não recomendo a ninguém fazer isso. Nessa época era né, paper wallet. Certo. Então, era engraçado que você comprava a paper wallet, que não faz o menor sentido, que era só o cara ter uma foto, né? É um negócio completamente... Mas ele tinha uma reputação por trás, né? Então, as coisas se moviam por reputação. Certo. Então, para comprar nessa época era complexo. Claro que depois eu consegui comprar pelo Brasil mesmo, né? Tinha já pessoas no Brasil que vendiam. Eu mesmo depois vendi em 2012 para várias pessoas aqui, para várias pessoas fora do país também. E assim, eu não acreditava nunca num Bitcoin $1.000, nunca num Bitcoin. Para mim, Bitcoin é uma moeda que ia circular e o topo histórico dela em 50 anos seria $100. E claro que eu li os artigos e as discussões, Ralph Finney, a galera falando que o dinheiro vai lastrear o mundo e que vai valer $1 milhão e que foi $1 milhão porque a última casa vai ser nem um centavo, então o Bitcoin vai ser $1 milhão. Claro que eu li tudo isso, claro que eu já tinha estudado tudo isso, mas uma coisa é você estudar tudo aquilo, outra coisa é você estar na realidade do Brasil e outra coisa é você acreditar que, de fato, aquilo vai emplacar o nível de estar tão descentralizado a ponto de todo mundo lastrear a fortuna. O governo. O governo. Fundo de pensão. Fundo de pensão, governo. E hoje nós temos a proposta de reserva estratégica em Bitcoin nos Estados Unidos. Exato, né? E a Resbit no Brasil, né? Reserva de Bitcoin. Também tem aí, né, um projeto de lei sobre isso. Então, assim, eu nunca imaginei, real, oficial, em 2012, que isso ia acontecer. Até porque, nessa época, eu não comprava só Bitcoin. Eu minerei muita Litecoin. Eu tive, enfim, Dogecoin. Tem um passado de existe um passado... Né? Eu não posso falar isso, né, Mário? Shitcoin não. Moedas alternativas ou altcoins. Moedas alternativas. Vamos ser politicamente... O Felipe é maximalista, ele acha que é shitcoin mesmo. Mas a gente tem um cara do outro lado da mesa que ele trabalha com finanças. Vou desmistificar hoje que eu não sou maximalista do jeito que vocês estão imaginando. Olha aí. Mas eu vou desmistificar isso hoje. Já minerou Litecoin, realmente. Então, assim, eu minerei muitas outras coisas, Dogecoin, etc e tal. Enfim, então eu cheguei a ver outras coisas acontecendo, fiz parte de outras coisas, tá? E olhei para isso de forma técnica, né? Olhava para isso de forma técnica, né? Então, eu, mais ou menos ali, por volta de 2013, que o Bitcoin atinge muito rápido $100 e de 100 atinge 1.000. Piscando. Assim, pum, né? Muito rápido, muito perto, né? Eu olhei e falei assim, vai bater $1 milhão. Ali é o meu primeiro momento. É 2014. Então, assim. Moeda, milhão de quê? De dólares? De dólares. Certo. Um Bitcoin vai bater $1 milhão. Ali é o momento que eu olho e falo assim, caramba, eu sou bilionário, né? Se eu tivesse todos os Bitcoins desde o início, eu sou bilionário, porque eu tinha mexido com mais de 1.000 já. Então, 1.000 vezes $1 milhão, bilhão. Eu falei, caraca, peraí, calma. Eu não posso mais fazer o que eu estou fazendo. Certo. Eu não posso mais gastar do jeito que eu estou gastando, eu não posso mais... Peraí, calma. Tá. Deixa eu entender isso. É importante eu citar, galera, que assim que eu terminei, né, o doutorado em matemática, eu já era professor efetivo, né, da UERJ, e a minha primeira pergunta, no dia 2 que eu terminei, ou seja, eu apresentei o doutorado hoje, tirei o título hoje. No dia seguinte, a minha primeira pergunta para mim mesmo foi o seguinte: o que é dinheiro? Eu fiquei pensando nisso durante muitos anos. Eu, Fernando, muitos anos. E então, assim, eu sabia que eu precisava de uma capacidade sobre finanças muito grande. É por isso que eu fiz curso de análise técnica nessa época, fiz bolsa de valores nessa época. É por isso que eu estudei muito profundamente em opções nessa época. É por isso que eu vim estudando toda essa parte. E nesse momento eu tinha uma consciência, né, financeira
muito elevada sobre o meu patrimônio e sobre o que eu queria construir para o resto da minha vida. Certo. Eu tinha muito claro para mim isso. Eu falei, peraí, eu não posso estar torrando o meu dinheiro, porque esse é o dinheiro. Sim. Esse é o Esse é o único verdadeiro dinheiro. exato. Esse é o único bem escasso no mundo. O resgate. Não daquilo que existe foi um dinheiro no bem, passado. não existe um bem escasso no mundo. E aí a gente tem 2 pontos, né? Aí vocês entendem por que ele sempre pergunta para o economista o que é dinheiro. E o segundo ponto é, para quem ainda não entendeu, como eu disse anteriormente, o Felipe é nerd, gente. Então, quando ele diz que estudou um pouquinho, significa que ele estudou muito essas coisas. Ele passou horas e horas, dias e dias. Ele vai a fundo na parada até ele saber explicar para uma formiga, entendeu? É assim que funciona. É um misto de nerd com professor, né? É isso aí. Só quem Quem sabe, convive, quem convive sabe, né? Eu realmente tenho interesses múltiplos. A coisa da minha vida que eu mais faço na vida é estudar. Sem dúvida, a maior parte do meu tempo na vida eu gastei estudando. Acho que o segundo comendo, mentira, dormindo. Terceiro comendo, com certeza, né? E fazendo comida, que eu amo. Mas, assim... Foi legal isso. Falando sobre isso, né? É o momento que eu tomo a consciência de que eu estou perdendo dinheiro. Certo. E que eu estou perdendo o único dinheiro que eu poderia ter de verdade muito, infinito. Tipo, caramba, eu tive acesso a ter 50 mil bitcoins. Eu tive acesso a ter 100 mil bitcoins. Tá ali. Tipo, tem 2 anos só. Tá entendendo isso? É um momento que eu olho e falo assim... tá errado. Um pouco antes disso, né, eu tenho vários e-mails trocados, né, com o Fernando, com o Ivail, com o Cleiton. Você conheceu, inclusive, o Cleiton também? Sim, conheci. Então, eu tive vários e-mails trocados com eles falando que Bitcoin era a próxima coisa, falando de Bitcoin para eles, tentando bitcoinizá-los. Eu acreditava. É difícil, né? É uma 2011 tarefa difícil. e tal. Eu tenho uma experiência boa em 2013. Exaustivo. Exaustivo. Convencia. Exaustivo. 2013, eu tenho uma experiência boa que eu mando um e-mail pro Fernando. Vale a pena fazer um vídeo só desse e-mail. Comenta aqui embaixo se você quer esse vídeo. Vale a pena. É um vídeo que vale a pena. Mas essa você história é tem boa. que deixar teu comentário. Sim. Tem que deixar teu comentário aqui embaixo. Que é um e-mail que eu mando pro Fernando assim. Eu tinha comprado uma mega máquina. Pensa assim que eu comprei uma máquina que, se fosse hoje, uma máquina de 50 mil reais. Eu tinha comprado uma máquina num desktop que foi como se fosse uma moeda de hoje, uns 10 mil dólares, que hoje seria, não, hoje seria uns 60 mil reais. Eu comprei uma mega máquina. E aí eu quis fazer uma experiência de mineração CPU ainda, GPU/CPU, nessa máquina. E eu rodei um mês, ou alguns meses, eu não lembro mais. Foram 3 meses e tal. E eu minerei, Thiago, meio Bitcoin só. Coitado. Só. E não pagava 10% da minha conta de luz. Então eu falei, horrível, Fernando. Eu mando esse e-mail pro Fernando. Eu estou aqui minerando, eu não sei quanto tempo. Meio Bitcoin. Não vale a pena. Eu só minerei até agora 0,5 300 Bitcoin. mil reais. E se você tá aí, né, do outro lado, fez teste de mineração, tá ganhando os seus satoshis e tá pensando na luz que você tá pagando hoje, você tá pensando errado. Você está trocando o dinheiro fiat hoje Exatamente. de forma mais anônima possível, da forma mais anônima que existe, Exatamente. por Bitcoin, que no futuro vai valer muito mais do que a luz que tu pagou agora. Esse é um insight maravilhoso, né? Muito. Se sacar... Então, esse insight não é trivial sacar o que eu estou falando aqui. Mas entenda, eu podia pagar aquela conta de luz. A conta de luz veio na época, sei lá, uma fortuna. Trocar dinheiro fiat. Hoje, 500 reais. Hoje tem empresa se alavancando para poder comprar Bitcoin. Exato. Eu poderia trocar... Era tipo 500 reais. Não pagou. Porque meio Bitcoin nessa época não valia nada. Então, assim, eu gastei meses de conta de 600 reais, 500 reais. Contas caríssimas naquela época. Era absurdo de valor essa conta. E eu falei, não vale a pena não estar pagando a conta de luz. Porque o meu pensamento era dinheiro fiat. Sim. Era que, eu tenho um negócio, eu tenho que pagar a conta de luz no final do mês. Não é essa a conta que você tem que fazer, meu amigo. A conta é que aquele Bitcoin é o Bitcoin mais sigiloso, privado do mundo. Isso. É o Bitcoin que você minerou.
Ninguém sabe. Pensa que o governo está querendo impedir que você tenha autocustódia de Bitcoin ou de ativos digitais. Qualquer um deles. Certo? Em carteira própria. Vai Então, impedir, é uma o questão Banco de Central tempo. está discutindo isso nesse momento, né? É uma questão de tempo, impedirá. E a grande pergunta é, não vale a pena? Então, assim, a mineração é uma coisa que, na minha opinião, todo mundo no futuro vai fazer. Vai ser obrigatório, porque as pessoas não vão comprar de outras pessoas, porque elas não vão ter confiança suficiente para comprar de outras pessoas. Certo. Então, elas vão todas minerar. É inerente. É inerente ao Bitcoin. E aí, voltando aqui, né? 2014, ali, eu me convenço que eu tenho que começar a splitar as minhas carteiras, né? Então, eu tenho que começar a dividir o dinheiro que eu tenho em dinheiro que eu vou gastar, dinheiro que eu não vou gastar nunca mais na vida. Infelizmente, esse papo de que você é servidor estadual, você não vai ter problema nunca, estabilidade é maravilhoso. A UERJ ficou 90 dias sem pagar em 2016. 90 dias sem salário. As pessoas se iludem, né? Sim. Se iludem, né? Que funcionário público vai receber para sempre. Não, meu querido. Se eu não tivesse na Bitcoin ali, se eu não tivesse outra fonte de renda, eu sou na dedicação, na exclusiva dentro lá da UERJ. Certo. Eu não posso ter outro emprego. Sim. Eu não posso. Imagina os meus amigos, os meus colegas, vários se suicidaram. Imagina o que é que você ficar 90 dias com seu emprego, ou seja, você fez uma graduação, fez um mestrado, fez um doutorado, várias vezes fora do país, ou seja, a sua família investiu quantos anos para você ter essa formação? Certo. Você tem uma família, você tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, você é arrimo da família. Agora você está devolvendo um pouco do tempo que a família te deu para você chegar naquela formação. E você fica 90 dias sem receber salário. A sua família fica 90 dias sem receber salário e você com 2 filhos em casa. Absurdo. O que é isso? Para um servidor de top de carreira, um cara pesquisador nível A, CNPq, nível A, CAPES, nível A, FAPESP. Ou seja, o que é isso? Isso é o Estado. Isso é o que é a realidade. Certo. Iludir, ilusão, a gente pode contar aqui um monte de historinha, mas a verdade é essa. Então assim, eu várias vezes tive que gastar, né, bitcoins para virar na minha vida, porque cada vez mais o meu salário, ele sendo o máximo possível da minha carreira, ele tende ao atendente de McDonald's dos Estados Unidos. Então, o maior salário de um professor titular, doutor, pesquisador, etc., de saúde do Brasil tende ao atendente de McDonald's dos Estados Unidos. E isso é uma realidade para todos os cargos públicos dentro do Brasil que não possam aumentar o seu próprio salário. Os que podem, ok. Os que não podem, é isso que acontecerá com todos vocês. Então, eu percebi que esse sistema estava totalmente quebrado. É o momento que eu quero ficar um pouco mais alto do sistema, né? Em 2014, eu estou acompanhando a parte, né, de discussão que deu origem ao Ethereum ali, né, logo depois, mas eu não estou mais comprado em nenhum outro tipo de moeda. Eu deixei completamente de fora esse meu lado, não por acreditar num maximalismo, que depois a gente pode falar desse assunto, mas simplesmente porque eu queria ficar um pouco mais alto, estava sofrendo por ter vendido tanto Bitcoin, estava num período de luto meu próprio, comigo mesmo, estava num período difícil da minha vida pessoal, então era uma confluência de fatores muito grande ali nessa época, até 2016, que, né, culminou a eu ficar off, não contar para ninguém que eu tinha Bitcoin, não falar mais nada com ninguém, não tentar convencer ninguém de nada. Certo. Eu já tinha a minha certeza. Certo. E eu não queria convencer ninguém de nada. Tem a palavra, tem uma frase famosa do Satoshi, né? Se você não tem... Como é? Não lembro. Se você não tem tempo... Se você não quer, nem tem tempo para aprender alguma coisa assim, não serei eu que vou fazer isso. Dois convidados deixaram essa frase aqui, foi o Christian Totti, se eu não me engano. Isso. Foi a primeira vez que eu ouvi, inclusive. E aí depois eu parei para raciocinar que não foi a primeira vez que eu ouvi, porque um outro convidado aqui, também o Teodoro Fleury, já tinha deixado, e que ele falou de uma outra forma. Então, eu posso até pegar aqui exatamente a frase, porque eu É muito boa, mas é basicamente essa ideia, né? Se você não tem tempo para entender, não tem tempo para te explicar. Ou se você não quer entender, não tem tempo para te explicar. Enfim, eu não quero perder tempo, né, tentando te explicar sobre isso. Enquanto a Mari encontra a frase ali, a gente tá chegando no final, infelizmente, Mari.
Tem a frase aí? Então, se você não estudou e não entendeu, não sou eu que vou ter tempo para te explicar. É exatamente isso. É maravilhosa essa frase. Na verdade, antes da gente puxar para o final, a gente tem que falar de um assunto que é basicamente, beleza, o Felipe começou e dividiu as carteiras e tudo mais. Depois desse tempo ele ficou lá vivendo isso. E aí, da onde saiu a ideia de sair do anonimato? Por que o criptoverso? Da onde saiu isso? Essa é a pergunta de $1.000.000. Mari, muito obrigado. Essa é uma boa pergunta. Por que Que dobradinha, né, gente? Que dupla, né? Mari... Que dupla, né? Então, há muitos motivos, na verdade, né? Há muitos motivos, né? Eu nunca fiquei parado, né, nesse tempo. Você leu aí na super generosa descrição da minha vida, mais generosa do que eu mereço, que eu fui no empreendedor em série, que eu... O que significa empreendedor em série no Brasil? Significa pessoa que abriu várias empresas e faliu quase todas. É esse que é empreendedor em série no Brasil, né? Então, eu tentei vários negócios no Brasil, fiz vários... tive à frente de vários pequenos, né? Microempreendedor, né? Pequenos negócios aqui no Brasil, até mesmo na tecnologia. A gente tentou, né, uma startup. E ao mesmo tempo, eu nunca deixei de atuar nesse lado empreendedor meu, né? De novos projetos, novas né, empreitadas. Então, mais ou menos 2 anos atrás, mais ou menos isso, né? Não, acho que um pouquinho mais. Acho que foi quando a gente se reencontrou, Thiago. Na verdade, se conheceu, né? Ali em 2020. 2020, estava no meio lá da pandemia. Eu fiz um canal no YouTube, né? Matemática não é Surreal. Você que nunca ouviu falar disso. Como dentro lá da pandemia eu não podia dar aula na UERJ. Eu tinha uma empresa nessa época que fechou por causa né, da pandemia. Certo. E aí eu resolvi fazer um canal de matemática para pessoas, para alunos que, enfim, não estavam tendo aula. Era a minha forma de contribuir, dando aula de cálculo, daquilo que eu sei muito, né, que é matemática em geral. Mas eu comecei a falar ali de cálculo, que é o curso que eu mais dou no meu departamento, né? Que é o curso básico ali que todo mundo faz. E aí eu estava fazendo um canal disso, dando aula. E logo depois a gente montou um grupo para pensar cripto. Certo. Acho que tinha ali, né, o Fernando. Depois de 9 anos, 10 anos eu tentando convencer o Fernando, em 2020 o Fernando começou a ser convencido de cripto. Então ele montou um grupo ali de ilustres amigos, você, Marcos, Fernando. Nós 4 ali montamos um grupo, começamos a conversar. Meio que foi Marcos e Fernando, o Fernando me chamou, Marcos chamou você. Então, o grupo se formou dessa forma. 3 matemáticos e um curioso, né? 3 matemáticos e um... E o Thiago, gente, Thiago... Depois eu falo sobre o Thiago. Mas Thiago é um cara incrível. E aí, nós no grupo lá discutindo coisas, você inclusive estava super investido em cripto nessa época. E fazia análises de cripto, já montava carteiras de cripto, já pensava nisso nessa época, você, Thiagão. E aí a gente começou a discutir nisso. Claro que, do meu ponto de vista, né, eu estava no grupo dando mais informações do que recebendo, porque naquele momento a balança era assim. Apesar de eu ter aprendido várias coisas com você, né, mas a balança era dessa forma naquele momento. E a gente chegou a fazer a gente chegou a propor um projeto de mineração verde, inclusive. Sim. Dentro aqui do Brasil. A gente chegou, né, a pensar em energia solar para mineração verde. Certo. Foi um projeto grande. E eu acho que foi essa sucessão de coisas, né? Eu sempre me envolvi com marketing, né, digital, sempre da parte, né, de bastidores, né, de tráfego pago e de enfim, pensar estratégias. Ao mesmo tempo, tive essa experiência da gente participando de feiras, né, de negócios. E eu percebendo que os institucionais estavam chegando dentro do Bitcoin. Interessante, né? Eu percebendo... Começou a perceber o movimento... Que já tinha muita gente institucional, ou seja, Bitcoin no mercado financeiro tradicional...
que é um mercado que eu estudei lá atrás, em 2006, 2007, eu fiz os cursos todos, né, de trade, disso tudo, né, de futuros. Então, eu já conhecia. Então, e aí é uma junção disso tudo, eu acho. Porque a gente monta uma empresa juntos, né, Thiago, de marketing digital. E eu conheço a Mari nessa empresa, que é o Fernando que me dá essa joia preciosa aqui, que é a Mari. E aí eu conheço a Mari nessa empresa. E a Mari, um dia, né, comenta comigo, fala comigo, você sabe tanto dessa parte aí, né, de criptomoeda e tal, por que você não faz alguma coisa disso? Já que eu conheci um pouco da parte de marketing, né, digital, e eu acredito que o futuro, né, do mundo é você estar falando do conhecimento que você possui para outras pessoas e para as bolhas das pessoas que você quer, ou seja, fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, né, de network, né? Eu acho que esse é o futuro de todo mundo que vai ser bem sucedido. Então, essa é uma dica para você que tem medo de falar, medo, né, de gravar, né, conteúdo. Solta a voz, coloca o que você tem de melhor, né, para fora. E isso vai, né, te remunerar com certeza numa escala que você nunca nem imaginou. É isso que eu acredito. Então, acho que juntou todas essas informações, Mari, né, Thiago, e fez com que, ok, então sim, eu vou. Mas para eu ir, para eu começar a gravar, eu preciso... Aí teve a oportunidade desse espaço aqui, né, com o Cássio, abraço, Cássio. E aí, para eu começar a gravar, eu preciso ir no evento. Me apresentar para pessoas que são como eu. Pessoas. Certo. Né? E aí eu fui no evento do Renato, né, 38. Certo. Sobre abraço aí, né, Renato? E fui no evento dele. E em São Paulo, no início desse ano, abril, se me falha a memória. E aí foi a partir daí, né? Ou seja, a Mari me obrigou aí nesse evento, falou assim, então compra agora a passagem e me mostra que tu comprou. Aí, Eu sou um pouquinho brava. Brava. Quando ela resolve que uma coisa vai acontecer, essa coisa acontece, gente. É assim que funciona com mulher. Em geral, mulher decide, acontece. Então, e aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu achei que valia a pena eu utilizar essa miscelânea que é o Felipe, né? Eu sou um professor, né, doutor, né, pesquisador, né, titular, né, da UERJ. Acho que isso é uma coisa que dá peso a esse conhecimento, institucionaliza, de certa forma, o que eu estou falando aqui. Ao mesmo tempo, esse mercado de cripto, que é um mercado entendido como muito, né, prostituído, mas no momento que agora é totalmente institucionalizado. Você compra cripto, você compra Bitcoin Itaú. Você compra Bitcoin no Itaú. Não sei se você saca, não estou recomendando. Mas você... Por favor. Por favor, mas você está comprando no Itaú, Thiago. No Itaú. Eu lembro que o Sênior falou um lugar que ele comprou que a gente ficou assim, mentira, pior do que... Tipo Nubank, Itaú, enfim, né? Se você puder sacar, gente, ok, tá? Sempre lembra disso. Autocustódia é soberana, é liberdade. Seja soberana. Mas... entendeu? Eu acho que é o momento exato para montar um podcast com uma pessoa institucional, porque, de certa forma, eu sou uma pessoa institucionalizada. Sim. Eu sou agente do sistema, né, gente? Eu sou agente do sistema, né? Então, eu sou uma pessoa institucionalizada. Acho que é o momento ideal para montar isso. E eu tenho fôlego para fazer esse podcast por muitos anos, então não tenho uma preocupação de, eu preciso que esse podcast seja minha fonte de renda. Não, o podcast não precisa. E chamei as pessoas que eu acredito para se tornarem sócias dele, como Mari, como José, como você, né, para se tornar sócio dele de alguma maneira. E é isso. Eu acho que o Criptoverso, em breve, vai ser o maior canal de conteúdo, né, de criptomoedas do Brasil. E isso é uma construção que não precisamos ter pressa, é simplesmente agregar pessoas boas e um conteúdo, né, de qualidade, com uma né, curadoria e uma preocupação, né, com você que assiste, para não cair em golpe, para não cair em esquema, para não cair em pirâmide, para não perder o seu dinheiro. Então, a gente sempre está falando as mesmas teclas aqui. Sim. Compra Bitcoin de pouquinho em pouquinho. Tem muitas armadilhas no mercado. Coloque em autocustódia, seja, né, soberano do seu próprio tempo. Dinheiro é o seu tempo ali congelado. Seja soberano disso. E eu acho que o podcast nasceu
desse fruto mesmo, de compartilhar, né? Eu recebi milhares de pessoas no Brasil, milhares, talvez milhões, pagaram para eu fazer na faculdade, pagaram para fazer mestrado, pagaram para fazer no doutorado. O meu conhecimento não veio pelos impostos pagos pela minha família, porque é muito mais caro formar um doutor do que o que a família desse doutor não pagou, a menos que a família desse doutor seja bilionária, talvez. Mas é mérito seu, né? Mas eu não posso desprezar que custa uma quantidade absurda de dinheiro de muitas pessoas que não têm esse dinheiro e que dependeriam dele para fazer outras coisas, até uma subsistência melhor, com mais dignidade. Então, eu não posso desprezar isso também. Eu também tenho que lembrar disso. Então, isso também é uma forma de estar aqui em público dando um pouco disso que eu recebi com tanto carinho, de forma impositiva, né? Porque não foi voluntária, vocês não me deram isso, né? Mas o Estado tirou de vocês, então foi de forma impositiva para vocês, mas de forma benéfica para mim. Tá, mas você começou a falar, achei que você fosse emendar, e eu vou fazer a pergunta, então, sobre quais são os projetos futuros para o Criptoverso. Com certeza absoluta é a gente ter vídeos, né, que falem de notícias desse universo cripto, se Deus quiser, né, diariamente no futuro. E ter vídeos que falam dessa parte de uma análise gráfica séria, de uma análise fundamentalista. Vídeos que até falam, né, de trade para quem já está já evoluído, né? Ou seja, a pessoa já tem o seu dinheiro ali em reserva, já tem a grande parte do seu, né, patrimônio em Bitcoin, em autocustódia, e pode se dar o luxo de pegar um percentual desse seu, né, patrimônio e fazer trade, fazer coisas mais arriscadas. Precisa de alguém técnico, né, profissional por trás para poder fazer isso. Certamente. É o que eu acredito. Então, eu quero que isso tenha também dentro desse verso, né, do criptoverso, desse universo que é o criptoverso. Quero também ter um espaço aqui dentro para poder falar de projetos que envolvam a parte, né, de tokenização, principalmente do Real World Asset, que é a parte que eu mais acredito, ou de outros tipos de moedas, né, digitais que não sejam scams, que é a minoria delas, mas é isso. Quero que tenha esse espaço aqui dentro, né, um espaço, né, de debate mesmo, até para as pessoas que são mais maximalistas, como eu hoje, um pouco mais max. Eu acho que a gente tem que ser max, mas não tem que não deixar as coisas evoluírem. Acho que as coisas têm que evoluir. As pessoas têm que pensar em projetos, têm que criar. A maior parte deles vai ser projetos que serão, né, abandonados, mas que podem servir de base depois para o Bitcoin implementar, como já aconteceu com outras coisas, que o Bitcoin tomou para si. Assim como o Bitcoin deu muita coisa para as outras, o Bitcoin também tomou para si algumas. Eu costumo dizer que o Bitcoin ele fica no centro, em volta os diversos projetos existentes, e ele vai absorvendo aquilo que há de melhor no mercado, com a evolução de outras tecnologias, selecionando aquilo e, em momentos, ele acaba fazendo a implementação de uma nova atualização e melhorando o código, né? Perfeito, é isso. E eu acho que o Criptoverso vai ter um blog num curto espaço de tempo, com, né, notícias para você que gosta de ler, né, informações, ter informações importante. Um salve, Matheus. Salve, Matheus. Abraços. E se você está aí, né, do outro lado e também gosta desse universo cripto, quer fazer conteúdo para esse universo, também entre em contato com a gente. Tenho certeza que hoje tem muito espaço aqui dentro, né, do Criptoverso para a gente fazer várias frentes e várias versões desse mundo aí. Se você não sabe por onde, né? Instagram, gente. Eu estarei lá olhando todas as DMs. Pode mandar mensagem no Instagram. Manda DM lá que eu vou ver, com certeza. Com certeza. Eu não vou pedir para você fazer uma carteira. Eu faço. Pode pedir. Uma judiação com você, né? Eu não vou fazer isso. Mas eu vou perguntar assim, tem algum projeto, você, além, obviamente, do Bitcoin, que você, por favor, exclua Chainlink e o Ether, né, que não vale, são consolidadas, né?
Solana também não, porque já está ali na... Ok. Mas cita aí 2 nomes de projetos que você acha que tem alguma perspectiva, né? Claro. De entregar algum valor fundamental para as pessoas. Uhum. Então, eu acho que as pessoas têm que encarar esse mundo de cripto da seguinte forma hoje, né? Refletindo bem sobre isso. Que o Bitcoin é a reserva de valor, é a sua, né, poupança. Então, você precisa ter uma poupança em cripto. Quanto? Qual o percentual do seu patrimônio? Eu ontem mandei uma mensagem para um grande amigo meu, que eu até né, citei hoje, né, que é o Ivail. Super abraço, Ivail. Ele perguntou assim, e aí, o que eu faço? Eu falei assim, não, tranquilo, 95% em Bitcoin do seu patrimônio total, descontando reserva total, incluindo casa, incluindo imóveis, incluindo carro, incluindo joias da família, seu patrimônio mesmo, né? Assim, 95% do seu patrimônio total é Bitcoin. Aí, claro que você pode excluir a sua reserva financeira de 6 meses, né? Que tem que estar em dólar, evidentemente, porque a gente mora aqui no Brasil, então tem que estar em dólar. Então eu falei, essa é a recomendação que eu acho saudável. Eu sei que as pessoas não vão se arriscar tanto. As pessoas não vão sair vendendo imóveis, ainda mais nesse mercado de baixa de imóveis, Sim. com recorde de leilão de imóveis. Eu tentei. então, assim, não é muito fácil a pessoa vender o seu próprio imóvel para, né, comprar Bitcoin com o seu imóvel, com o seu carro, etc. Eu entendo isso. Eu teria dobrado para o patrimônio, se tivesse conseguido. Eu tenho certeza. Valeria mais a pena do que ter tido imóvel. Mas eu sei disso. Mas eu entendo que a pessoa deve deixar a maior parte possível da sua reserva mesmo, investimento de longo prazo, entendendo que é uma poupança, entendendo que o iPhone em 2012 custava 180 bitcoins, não é isso tudo, um pouquinho menos, 60 bitcoins, em 2013 já custava 2, em 2014 já custava 0 ponto, e hoje ele custa 0,0001 bitcoin. Então, entendendo que a cada ano que passa as coisas ficam mais baratas para quem tem Bitcoin, se a pessoa entender isso, ela vai deixar uma parte da sua reserva em Bitcoin. Beleza. Entendeu isso? Tá com 90 e poucos % do seu patrimônio em Bitcoin, autocustódia, totalmente espalhadas, dupla assinadas, etc. e tal, com e-mails. Com consciência, sabendo o que está fazendo. Sabendo o que está fazendo. Superou essa etapa? Nunca mais ninguém vai te tirar isso de você? Maravilhoso. Agora você tem espaço para você poder fazer coisas que são mais arriscadas. Coisas que vão ter uma rentabilidade, de repente, em curto prazo, mas que não podem não durar 10 anos. Podem não durar 20 anos, podem não durar 30 anos. Então, não são coisas para você abraçar e dormir com elas. Porque tem gente que se abraça. Ainda mais os memecoins. Os memecoins, tem gente que pega. Abraça, Tem um cara que falou de uma PayPay para mim. Eu amo esse cara. A pessoa abraça uma moeda. With hat, PayPay. Que é a PEP da China. Né? Uma coisa assim incrível. Então, assim... Obviamente, um projeto que está com muita adoção mundial, está grande, está a ordem de pagamento de países para países, de empresas para empresas, é a Ripple. Não dá para ignorar, não dá para falar. Então, assim, entendeu? Você já está com essa sua reserva lá e tal, você quer a curtíssimo prazo ganhar algum dinheiro com a Ripple, bota o dinheiro na Ripple. Eles vão inflacionar a moeda, você não vai crescer rápido, assim, absurdamente rápido, mas pelo menos é um projeto que está sendo usado e que pode não durar nem 2 anos, tá? Mas, assim, não é que eu estou recomendando que você faça, mas é algo que não dá para ser ignorado. Ela não chegou onde ela chegou sem isso, né? Por exemplo, a moeda da Tom, que é a da... Toncoin, que é a moeda Telegram. Exato. Não dá para ignorar. A Telegram Base, né? Que não tem moeda ainda. A Base, que não tem moeda ainda. Não dá para ignorar. São coisas gigantes, né? Ele está pescando no aquário, né? O Telegram tem centenas de milhões de usuários no mundo inteiro. Exato. Ele criou uma moeda dele, né? Tem como isso não crescer num curto espaço de tempo? Na minha visão, é impossível. Já cresceu e vai crescer mais. Assim, é algo para você casar com isso. Em vez de investir em Bitcoin, eu vou ter 0% de Bitcoin e vou ficar me arriscando aqui para comprar mais Bitcoin depois. Não
faça isso. Né? Não faça isso. Você tem que ter o seu patrimônio em Bitcoin e essas coisas serem apostas que você está fazendo num curto espaço de tempo. Então, assim, deixando uma marca aqui, que alguns Bitcoins Max vão ficar tristes por eu ter comentado isso, mas entenda, eu acho que é uma evolução, todo mundo passa de entender Bitcoin, né, se apaixonar por Bitcoin, para um momento de shitcoiner, para um momento até de trader, para Bitcoin Max. E eu acho que depois que você virou na Bitcoin Max e está com muito dinheiro em Bitcoin Max, você acaba querendo olhar outras coisas que podem ser interessantes a curto espaço de tempo. E colocando em risco um percentual muito pequeno que você tem. E não vejo nada demais. E eu acho que é uma evolução aí dos meus amigos, né, Bitcoin Max. Essa pergunta foi talvez eu seja expulso, né, do grupo Bitcoin Max Brasil, BTC Max, que eu faço parte do grupo. Talvez eu seja expulso depois disso. Mas um beijo para todos vocês. Eu amo vocês. Você tocou num ponto, e eu acho que assim, é o grande finale dessa discussão. Tem uma infinidade de assuntos que nós poderíamos conversar sobre. Sem dúvida. Esse assunto. Você começa a entrar no assunto, não termina. Né? Mas você tocou no assunto sobre valores, princípios, e a gente começa a questionar uma série de questões sobre propriedade privada, liberdade. A palavra liberdade me remete a um assunto que é libertarianismo, que é um assunto muito falado. Pessoal, os assuntos acabam se interligando, se conectando de alguma forma. Sem dúvida. Você se aproximou desse assunto de libertarianismo, porque eu vi você falando no início do podcast. Sim. Coisas relacionadas a valores, né? Mais uma questão filosófica, né? De adoção do Bitcoin. Nada tão absurdamente, assim, eu não sou um profundo entendedor, né, de libertarianismo de forma geral. Eu sou libertário. O que significa isso? Que você pode cortar esse vídeo quantas vezes você quiser, botar de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo, botar nas suas redes sociais à vontade. Eu não acredito em direito nem de propriedade. Eu não acredito nisso. Então, eu acho que imposto é roubo. Acho que as pessoas têm que ser, né, voluntárias. E isso é provado de forma lógica, né? Então, no PNA, o princípio, né, da não agressão, é demonstrado de forma lógica, racional. É só você estudar sobre isso, você vai ver que é claramente demonstrado de forma lógica. Então, eu acredito nisso, ponto. Mas eu não sou um profundo entendedor disso, tá? E a outra coisa que eu estudei que reforça esses valores, eu acabei fazendo o curso do Olavo de Carvalho. E eu passei a fazer esse curso porque teve uma época que, para eu estudar uma coisa, bastava que alguém de esquerda falasse mal daquilo. Se eu visse alguém que era claramente de esquerda, socialista, comunista, seja lá que tipo de esquerda o cara se esmou de ser, e ele falasse mal de alguém, era essa pessoa que eu tinha que estudar. Então, eu fiz isso como um hábito durante muitos anos. E isso fez com que eu estudasse o Olavo, fizesse o curso dele, fizesse necrológico dele, participasse ali, né, do COF. Não fui um aluno acirrado, aplicado, até porque eu estudo muitas coisas ao mesmo tempo, então algumas eu não consigo dar a profundidade que merecem. Mas eu entendi que o Olavo foi um grande gênio do Brasil, completamente desconhecido por 90% das pessoas e que merecia um lugar, né, de destaque, né, no Brasil. Infelizmente, a gente não vai ter esse lugar para ele, ou num outro Brasil, talvez sim. Então, eu acho que essas coisas coadunaram com o meu pensamento mais, né, libertário. Mas eu acompanhei, né, o Fraga, né, desde o início. Era engraçado, porque como eu já discutia com tanto o Cleiton, como o Ivail, como o Fernando, nesse nosso grupo lá, quando o Fraga começou a lançar os vídeos falando de Bitcoin, a gente acompanhava. Então a gente comentava entre a gente que tinha um maluco na internet gravando vídeo falando de Bitcoin, né, contrariando o Estado, indo contra o sistema. Então a gente já comentava daquilo. O próprio, né, Fernando se tornou amigo do Fraga nessa época, né? Amizade, né, de Facebook. Acho que eles não chegaram a trocar muitas mensagens. Não sei se trocaram. Fica aí, né, para o Fernando responder um dia se ele quiser. Mas, assim, eu acho muito interessante
todo esse lado, né, libertário que foi surgindo aqui no Brasil, em que a direita, de certa forma, emplacou isso, mas a gente não tem bem definido no Brasil esquerda e direita, a gente não tem bem definido no Brasil nada desse tipo, e política é uma seara muito complexa para a gente discutir aqui nesse programa. Não, sem dúvida. Então eu não, assim, eu acredito que é o caminho do mundo. O mundo começou com a Pangeia, né? Era um continente só, uma tribo só lá e tal, começou a se subdividir. Hoje os países são muito menores do que eles eram 200 anos atrás. Muitos países já declararam a independência, os países ficaram menores. Daqui a 500 anos, com certeza, terão países muito menores do que existem hoje. E os países se relacionam entre si de forma anarco-capitalista. Os países entre si se relacionam assim. Não existe uma lei que reúne todos os países. Eles não têm que cumprir lei, eles fazem o que eles quiserem, são anárquicos em si. E eu acho que os países vão se subdividir, né, cada vez mais, porque eles são ineficientes. Então eles vão ser, né, pulverizados. Então vão se subdividir até que vai chegar um momento que, de repente, o seu bairro já é um país. A sua rua já é um país. E aí as pessoas ali estão fazendo as coisas como elas querem fazer. Eu acho que o futuro do mundo esse. É anárquico. Ainda mais com informação livre e descentralizada como a gente tem, né, por causa da internet. Maravilha. Então, nós vamos agora para o nosso livro apócrifo de Satoshi Nakamoto. Como é que é isso? Me explica. Pois é. Nós temos um livro aqui no Criptoverso. Perfeito. E nós estamos, assim, montando como um apócrifo. Um apócrifo, né? Exato. Em que você pode registrar ali, nesse livro, aquilo que você entende, uma mensagem que você gostaria de deixar nesse livro. Uma frase que você acha que o Satoshi teria deixado, mas que, na verdade, vai ficar com seu nome, Felipe Iório. Que honra! Eu estou muito curiosa para saber qual é. É uma frase que eu penso há muitos anos, mas acho que cunhei ela há pouco tempo. A frase seria: o maior inimigo do Bitcoin é você. E aí eu vou explicar essa frase. A frase é só essa. Eu vou explicar essa frase. O Bitcoin, por ele ter um modelo de consenso, né, matemático distribuído e descentralizado, ele está muito próximo do que dentro do planeta Terra, no mundo material. Eu acredito no mundo espiritual, eu acredito em Deus, né? Eu sou católico. A minha fé é católica. Mas eu acredito que o Bitcoin, da forma que ele está constituído hoje, ele é muito próximo do que de mais perfeito a gente conseguiu construir como humanidade. Né? Porque a matemática mora num mundo que não é o real, a matemática mora num mundo lógico. O mundo lógico é um mundo perfeito. As coisas acontecem da forma que tem que acontecer. Nunca dá errado. Sempre dá o mesmo resultado no final. Tu pode usar o método que tu quiser. E o Bitcoin, ele tem um pouco dessas duas coisas. Ele tem um pouco da parte social humana, da cobiça, da teoria dos jogos, né, do levar vantagem. Ele tem tudo isso ao mesmo tempo, descentralizado e com matemática por trás, que no final das contas é a tecnologia também, né, a parte da lógica, né, computacional. Então, eu acho que ele é a coisa mais perfeita que a humanidade conseguiu construir, dentro do que é possível a humanidade construir. É o que eu acredito. Se eu penso nisso, quem é que é o problema do Bitcoin? Qual o problema do Bitcoin? É você. É você que perde a chave. É você que, em vez de fazer autocustódia, que é para o que ele foi criado, resolve deixar em corretora. É você que quer ficar fazendo um monte de tradezinho, né, super alavancado, vezes 1000, vezes 100 vezes, 300 vezes. Surreal, né? É você que fica dando, achando que vai receber em dobro. É você que fica gastando com bobagem porque você não tem uma baixa preferência, né, temporal. Então, você é o inimigo do Bitcoin. O problema do Bitcoin é você. Então, se eu fosse resumir, a minha frase seria essa. Eu acho que o Satoshi deveria ter falado. Ele falaria isso se ele tivesse escrito mais.
que o problema do Bitcoin é a pessoa que usa o Bitcoin. É a pessoa em si. Então, se você eliminar esse problema, não se matando, né, eliminar de forma lógica, ou seja, cara, como é que eu posso não ter acesso a meus bitcoins para eu não ficar fazendo besteira o tempo todo? A grande parte deles eu não quero ter acesso. Eu não quero ter acesso. Eu não quero ter acesso nem se eu for em 2 lugares. Eu quero ter dificuldade para ter acesso. Eu quero, inclusive, bloquear, e isso é possível dentro da rede, durante 10 mil blocos, 20 mil blocos, 50 mil blocos. Eu quero que o meu Bitcoin só seja confirmada a transação daqui a 200 mil blocos. Essa transação só vai vir para mim, eu só vou receber o meu dinheiro de volta, porque ele já está lá, eu não posso alterar, daqui a 200 mil blocos, 400 mil blocos, 600 mil blocos. Se você corrige esse problema, que é você, o problema é você. Se você corrige esse problema, você tem a coisa mais mágica do mundo na sua mão, que só vai recompensar você, por você ter entendido que o problema é você mesmo. É isso que eu sinto do Bitcoin. Caramba, profundo o negócio, hein? É a Mari. Registrou? Eu esperava algo nesse sentido. E a gente ouviu essa frase, algo parecido com esse pensamento, recentemente mesmo. Então, gostei que ele fez uma aplicação própria. Né? Maravilha. Vamos pro agora o recadinho final. Deixar suas redes sociais, que no caso, faz o nosso jabá, por favor. Faço, com toda certeza. Bom, como vocês viram, né, gente, eu estou hoje aqui na qualidade, né, de entrevistado. É muito mais bonito ver todo esse cenário desse lugar que eu estou sentado do que daquele lugar ali, né, que eu estou sentado. Ali eu estou preocupado com tanta coisa. Aqui eu estou tão mais relaxado do que estar ali. A gente começa mais nervoso aqui, mas termina mais relaxado aqui do que ali. Então, você que assistiu, né, até agora, deixa seus comentários, deixa uma pergunta para mim. O que você quer saber que eu não contei sobre mim? Deixa a pergunta que eu respondo para você. Faço um vídeo para você que deixar aqui, né, nos comentários. Então, deixa aqui, né, nos comentários o que você quer saber que eu não falei. Deixa o seu curtir, né? Compartilha esse vídeo, né, com seus amigos. As minhas redes sociais são a do Criptoverso. Todos os links já estão aqui embaixo. Clica lá, deixa uma mensagem, né, pra gente. Espero que você tenha gostado de tudo que a gente, né, transmitiu até aqui. E se você quer chamar a mim aí para chamar eu, né, para um bate-papo, chame, por favor. E vamos trocar, né, figurinhas. A gente sempre aprende quando a gente está tentando ensinar alguém. Maravilha. Então, Felipe, muito obrigado pela obrigado oportunidade. Você, Thiago. Foi um prazer enorme estar aqui com você na bancada hoje. Você é um host incrível, Thiago. E o que é isso, minha? Ativa o sininho, deixe seu like no vídeo se você ficou aqui até agora. Pô, é justo, né, gente? Mais do que justo. Além disso, quem vocês gostariam de ver aqui na bancada em 2025? Esse é o nosso último episódio do ano. Caramba! Feliz Natal, feliz Ano Novo, gente. Incrível ano de 2025 para vocês. Bitcoin a 150 mil dólares, pelo menos. Excelente. Né? Excelente Ano Novo para vocês. Aproveita e deixa aí um pensamento para 2025. Pensamento para 2025. Pensando no ano do Bitcoin, né? No que Bitcoin será em 2025, o que essas pessoas deveriam fazer? Sem sombra de dúvida, a coisa mais importante que você tem na vida é o seu tempo. Sem sombra de dúvida é o seu tempo. No momento que você resolve usar o seu tempo para não estar com a sua família, para conseguir dinheiro para a sua família, você está gastando a coisa mais importante que você tem na vida. Fato. E quando você troca esse tempo por uma moeda que é impressa por pessoas que você nem sabe quem são direito, por um esquema super complexo, que é complexo justamente para que você não se atenha aos detalhes e perca o seu dinheiro, você está trocando o seu tempo, a coisa mais valiosa que você tem na vida, por algo que outras pessoas estão diluindo por motivos que você nem sabe quais são, porque nunca vão ser explicados para você. Eu terminei um doutorado em matemática e não sabia o que era dinheiro. Esse é o nosso sistema. Então, troque o seu tempo por algo que, de fato, vai preservar valor algoritmicamente para sempre e mantenha ele em autocustódia. Esse é o pensamento para você.
Maravilha. Tem mais alguma coisa? E você, Fechamos com chave Thiago? de ouro. A minha mensagem para 2025... Vamos comprometer aqui, porque ano eu que vem é vou- o quê? Poxa, eu já sei que você falou nos bastidores ali, o público precisa saber também, porque nesse ano, pra quem não tá acompanhando, o Thiago começou a gravar vídeos pro canal, e ano que vem será muito mais presente. Estamos torcendo pra vídeos todos os dias. Comenta aqui embaixo se você gostaria de vídeos todos os dias, com análise de quem realmente entende desse assunto, que não sou eu e o Felipe, tá? Porque a gente não analisa isso tudo o tempo todo. Thiago foi dormir que horas essa noite? Só pra comentar aqui. Para quem acompanha o mercado cripto, é difícil, né? A gente fica até 3, 4 horas da manhã, Então, pronto, acompanhando as essa hora, notícias, o Thiago, mercado, os Felipe, gráficos, enfim. Esse ano é especial, porque nós estamos pós-halving, né? Então, nós temos a perspectiva de ciclo de alta. Para 2025, nós temos uma mudança radical aí no governo norte-americano, o que está montando uma equipe técnica na área de cripto. Em dia 20 de janeiro ele assume. Perfeito. Fique atento nessa data, porque vai ser uma data de alta volatilidade, com Fica certeza. atento no nosso canal. E nessa acompanhe, data. e acompanhe o mercado cripto com cautela, né? Porque eu sei que vai ter correria e confusão, Vai. muitas notícias boas surgindo, né? Fato. Para causar aquela euforia. Mas Normal. fique atento, porque é justamente nesse momento em que a gente tem um final do ciclo de mercado em 2025. Então, atenção para meados de 2025, tá bom? Suspense. Ótimo. Excelente. Então, valeu, pessoal. Obrigado, Muito obrigado Thiago. pela oportunidade e até mais. Valeu, Felipe. Valeu, Thiagão. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.